Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo Dev na Estrada. E antes de começar o cast de hoje, nós temos alguns recadinhos para passar para vocês. Fala aí o primeiro recado, Ramon. E aí, galera, amanhã, 14 de novembro, vai rolar o Sorocaba JS, um evento de JS bem massa que vai rolar aqui na região. A gente vai deixar o link aí na descrição, se vocês quiserem entrar lá, conferir as palestras. Um dos palestrantes vai ser o Eduardo Matos, que participou com a gente aqui no Cast 09. Vai ser bem massa o evento e a gente vai estar lá. A gente vai levar também umas camisetas, cara. Acredita? Camisetas do Dev na Estrada. Quem tiver afim, fala com a gente no evento lá, encontra com a gente lá que a gente vai vender as camisetas R$40 cada uma. Beleza, o segundo recado que a gente tem é que o nosso site a gente deu uma atualizada nele, então tá um pouquinho mais bonito ali, um pouquinho mais usual. Dá uma entrada lá, devnaestrada.com.br, dê um review pra gente no iTunes, vê a gente lá na página do SoundCloud e vamos lá, bora pro cast, que esse é um cast bastante especial pra gente aqui, vambora. Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala, galera. E nosso convidado especial hoje é o Marco Gomes. Olá. Muito feliz de estar aqui. Tô gostando muito do podcast, já ouvi vários episódios. Tenho recomendado que todos os programadores e quem quer ser programador também ouçam, que é muito legal aprender com quem já fez um caminho tão longo quanto essa galera que esses caras já entrevistaram. E espero que ninguém me taque pedras, porque eu devo ser o menos programador de todos os programadores que vocês já chamaram. Eu ainda gosto de programar, ainda programo por diversão muito frequentemente, não só programação mesmo, como também mexo com coisas técnicas além do normal, tipo construir meu próprio media center aqui que fica ligado tocando filmes, baixando torrents e séries e coisas assim, que fica ligado na minha TV com Raspberry Pi. Então eu gosto de fazer essas coisas meio maker, que também não deixa de ser um dev, é lógico, né? Então, mesmo sendo um não programador profissional, eu sou um hobbyista que totalmente apaixonado. Bom, e primeiramente, cara, muito obrigado. A gente queria agradecer por você ter aceitado o convite. Uma honra estar você aqui na criação das suas empresas, na criação do seu canal, enfim. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Valeu, que isso. Eu que fico muito feliz com o convite também. Esse podcast vai ser a primeira vez que eu vou falar de várias coisas aqui, já que acabou de acontecer um grande acontecimento aí que vocês devem estar sabendo da minha vida. E eu ainda não gravei nada, não falei nada, então aqui tem muita coisa inédita. É bom vocês editarem logo e botar no ar logo, porque vai ter muita coisa inédita se vocês colocarem no ar. Legal, então como de costume, assim, vamos voltar um pouco lá atrás. A gente queria saber do Marco Gomes, como é que você começou, cara? Como é que tecnologia entrou na sua vida e como é que você se apaixonou por isso lá atrás? Então, cara, eu sempre gostei muito de Lego, de montar coisas e a gente vai chegar lá, peraí. Eu sempre gostei muito de Lego, eu lembro que eu era moleque e eu ia pra casa de uma prima e tal, que ela tinha um balde de Lego, e eu ia lá, cara, e ficava com esse balde de Lego, assim, minha vida era ir pra casa dela pra brincar com esse balde de Lego dela. Eu lembro uma vez também, meu pai foi durante muitos anos estofador, construía sofás, reformava sofás, e eventualmente dentro dos sofás a gente achava coisas, né, e quando era uma coisa de valor a gente devolvia e tal, um anel, um negócio assim, devolvia, mas quando era um negócio sem valor, ele normalmente me dava. Quando era um como Lego? Por exemplo, era um pedaço de Lego. Uma vez ele me deu tipo umas 5 peças de Lego, umas 5, 6 peças de Lego, e eu tinha uns 6 anos de idade, 5 anos de idade. Cara, eu brinquei tanto com essas 5 peças de Lego, eu fiz tantas naves, tantas coisas, e depois eu percebi, muitos anos depois eu percebi como programação, pra mim, na minha adolescência, eu sei que depois um programador altamente profissional não é exatamente isso, mas na minha adolescência, a programação foi muito Lego, assim, foi muito pegar coisas que outras pessoas já tinham feito, cortar uns pedaços, colocar outros e tal, até chegar no resultado lá que eu queria. Lógico que isso foi adolescência, né? Depois eu aprendi a construir minhas próprias coisas do zero e tal, mas ainda assim, você ainda pega coisas dos outros, né? O framework nada mais é do que isso. Então, essa coisa sempre esteve meio comigo, assim, mas aos 8 anos de idade, eu morava na casa da minha avó, eu semi-morava, na verdade eu ficava lá a maior parte dos meus dias, e eu tinha 3 tios que viajavam pro Paraguai e traziam brinquedo. E aí, como eles traziam brinquedo, o brinquedo é volumoso e tal, várias vezes eles foram presos e foram presos mesmo uma vez, né, encarcerados uma vez, mas foram pegos
várias vezes e perdiam tudo. E aquela vida difícil do muambeiro do final dos anos 80, início dos anos 90. E isso, Brasília, Paraguai, né? Então até bem longe. E aí eles resolveram começar, quando eu tinha 8, isso eles começaram quando eu tinha uns 6, quando eu tinha uns 8, eles trocaram os brinquedos por peça de computador, porque a peça de computador era muito menor, então você conseguia trazer volumes de dinheiro em pacotes muito menores, né? Então, sei lá, $1.000 em brinquedo era uma mochila enorme, $1.000 em computador era pouca coisa. Então eles começaram a trazer peça de computador, montavam os computadores em Brasília e vendiam esses computadores. E eles, o que eles faziam? Eles anunciavam no jornal que eles vendiam computador e tal. Isso meio dos anos 90, 93, 94, 95, eles anunciavam isso no jornal. As pessoas ligavam querendo conhecer o computador, querendo comprar o computador, e eles passavam a madrugada montando e iam de dia entregar esses computadores. Então a rotina deles era essa: final de semana, viajava pro Paraguai, saía sexta-feira, segunda-feira tava de volta com as peças, ficava o dia inteiro na rua vendendo e visitando cliente, a noite inteira montando os computadores para vender no dia seguinte, então, ou consertando computadores de clientes que eles já tinham. Então era uma rotina muito intensa, né, muito cansativa, vocês imaginam. E aí eu ficava ali em volta e pra mim, de novo, era Lego, era tipo pegar as peças e encaixar no lugar certo, era pegar o HD e colocar o cabo flat lá cinza do jeito certo, aquela coisa toda. E com isso, um dia um deles caiu no sono e eu ficava sempre em volta olhando e tal, mas um deles caiu no sono. Quando ele acordou, umas 4 horas da manhã, eu tinha terminado o computador que ele tinha deixado pela metade. Eu tinha instalado Windows, Office, os joguinhos na época que a gente colocava, Doom, Duke, tinha terminado. Então ali eu vi que legal, eu consegui terminar esse negócio aqui, que pra mim era uma brincadeira, e eles viram ali que, esse menino conseguiu fazer um negócio aqui, nossa, que legal, e começaram a me pagar R$10 por dia pra eu ajudar eles. Olha só. Começou com capital já. Isso aí. Começaram a me pagar R$10 por dia pra eu ajudar eles, e aí era uma coisa de brincadeira de criança, não tinha nenhum tipo de exploração nem nada disso. Quando eu enchi o saco eu saía e tal, nem. E aí eu comecei a fazer isso, brincando ali em volta e tal, e aprendendo. Aos 11 anos eles me deram um monte de... Porque computador era muito mais caro do que é hoje, né? Na época, eu tenho mais ou menos os números de cabeça, um carro zero no Brasil custava uns de 10 a 12 mil reais, era na época o Gol, acho que era o carro mais barato, e isso no meio dos anos 90, e um computador custava 3 mil reais. Então é como se um computador hoje custasse, sei lá, 12 pau, 12 né? Pau. Então assim, era um negócio muito, muito caro ali no meio dos anos 90, final dos anos 90. Mas eles me deram um monte de peça de sucata que eles tinham quando eu tinha 11 anos de idade, e era realmente coisa muito velha, assim, tipo monitor preto e branco, HD de 100 mega, na época eu já tinha HD de 2, 3 GB, eles me deram HD lá de 100 mega, um 486, na época eu já tava nos Pentium 200, Pentium 233, e eles me deram lá um 486 sem mouse, só com teclado, porque não tinha mouse, mas eles me deram lá um monte de sucata, um monte de peça velha, eu montei meu computador e consegui enfiar um modem nele, mesmo sem mouse eu consegui um modem antes do mouse, e comecei a acessar a internet. Eu já acessava a internet desde pequeno, nos computadores dos clientes, né, quando o computador tava lá com a gente acessava, mas ali eu tive meu primeiro acesso à internet no computador pessoal, onde eu pude buscar outras coisas que não fossem as coisas lá do meu interesse de criança na época, tipo skate, videogame e tal. Ali eu pude começar a ver outros assuntos, tive vontade de fazer meu próprio site, a história de tanta gente, e comecei a aprender a fazer site. HPG. Exatamente. Acho que nem existia HPG, era GeoCities, CJB.net e tal. Eu vi que seu primeiro cheque de programador já bateu, que você montou o computador às 4 horas da manhã, né? Exatamente. O primeiro cheque ali, que é programar de madrugada, já bateu já. Pastel concluído. Exatamente. Ainda mais naquela época de pulso grátis, né, cara? Que era à noite que você tinha que ficar na internet, porque de dia comprava. Quantos programadores o pulso grátis não criou, né, cara? Que se não tivesse isso, acho que o Brasil não teria metade dos programadores que teve. Com certeza. Cara, será que isso é uma tendência, cara? Por isso que todo mundo fica de madrugada, gosta de trabalhar de madrugada? Pois é. A gente tem sido treinado, assim, igual cachorro, né? Tipo, treinou quando era moleque e nunca mais saiu dessa. I'm going to Valhalla! Aos 12, eu aprendi a fazer site e tal. Aos 12 eu vendi meu primeiro projeto, então eu falo que eu sou programador profissional desde os 12 anos de idade. Eu vendi um site para uma loja de ferragens local. Nisso eu percebi que eu podia ganhar uma grana. Tipo, o cara me pagou, sei lá, meio salário mínimo, um salário mínimo na época pra eu fazer um site pra ele, que era um negócio que pra mim era diversão. E era uma puta grana pra um moleque de 12 anos de idade, sabe? Era muito dinheiro. E aí, imagina um moleque de 12 anos de idade hoje com, sei lá, 500 pau na mão, sabe? É muito dinheiro. Gasta isso no ano inteiro. Comecei a fazer sites pro comércio
comércio local, para as indústrias locais, fiz site para curso de inglês, loja de ferragem, empresa de forro, empresa de fábrica de garrafa PET, de outros itens de plástico. Fiz muita coisa, cara. Mas, cara, vamos colocar um parênteses aqui. Você programar é uma coisa, né? A gente programou cedo também e tal, mas, cara, se você conseguir vender isso, pô, você tinha uma lábia. Com 12 anos de idade, não sabia nem, né? Raquítico, moleque raquítico. Você tinha uma lábia boa ali, cara, pra ver visão de negócio. Pois é. E eu era o sobrinho original, porque eu sempre tive muitos tios empreendedores, né? Empresários ali locais, nada de altíssimo impacto nacional, mas ali locais. E eles falavam, você quer fazer um... E eles sempre atenderam... Por acaso, os negócios deles eram com negócios, fazia divisórias e forro PVC, ou seja, atendia empresas. E o outro trabalha até hoje com informática, com computadores. Também atendia empresas. Então, por acaso, ali eu tive um terreno fértil que eu fui o sobrinho de verdade, assim. Eles falavam, você quer um site? Pô, meu sobrinho faz. E aí lá... Olha, aí onde começou. Mas você acha que teve influência, seus tios teve influência nessa parte de, tipo, como você ajudava eles a construir os computadores e tal, e você via que aquilo era vendido por dinheiro, você já foi remunerado ali, mesmo que seja pouco, né, mas pra você como criança era uma coisa ótima ali, e você acha que isso influenciou você, na hora que você começou a construir seus próprios sites, você já teve esse insight, assim, pô, eu preciso vender isso, preciso ganhar dinheiro com isso? Sim, porque, quando moleque na periferia, eu, graças a Deus, nunca passei fome nem nada, assim, altamente drástico, mas não tinha grana pra fazer as coisas que eu queria fazer, sabe, tipo, jogar videogame, andar de skate, tomar um sorvete, ir pro cinema com as gatinhas, nada disso. Eu não tinha grana pra fazer essas paradas. Então eu tinha que dar um jeito. Tipo, com 7 anos de idade, minha mãe conta. Minha mãe, tipo, é muito engraçado ela contando, que ela conta que com 7 anos de idade eu fiz uns porta-chaves pra colocar na parede, que era assim de madeira com uns ganchinhos, sabe? Tipo, chave na parede. E eu fiz uns que eram em formato de peixe, assim e tal, e fui vender na feira. E eles eram terríveis, porque eu tinha 7 anos de idade, tava cortando madeira, utilizando. Eles eram muito ruins, eu não vendi nenhum. E eu fiquei com muita raiva, sabe? Tipo, aí você falou assim, não sou designer. Não sou designer. Designer não dá. Pois é, cara, eles eram muito feios, muito ruins, mas assim, eu já tava querendo ganhar meu dinheiro, aí eu ia fazer outras coisas, sabe? Tipo, ia carregar sacola na feira, pra poder ter a grana pra fazer as coisas que eu queria, que era principalmente... Nessa época, o maior dreno de dinheiro era pagar R$1 por hora pra jogar Super Nintendo nas locadoras. Então era isso que eu queria, sabe? E depois veio o skate, veio o patins, que consumiam também algum dinheiro, mas nem mesmo assim não era tanto dinheiro assim. Então eu tinha que fazer essas paradas, eu tinha que dar um jeito de conseguir grana pra tomar meu sorvete, teve uma época que eu fiquei meio afastado, assim, dos meus pais, eles estavam meio longe, e eu fiquei meio que morando na casa da minha avó, mas não tinha muito estrutura paterna e materna nessa época, foi, sei lá, um ano e meio, e eu tinha que dar um jeito de trabalhar pra poder comprar cartolina, lápis, cola, essas coisas pra escola, sabe? E fui fazendo, deu, tipo, isso, sei lá, aos 10 anos de idade eu vendia jornal, eu sempre teve essa coisa de fazer seu próprio dinheiro e eu não sabia que isso era empreendedorismo, eu aprendi o que era empreendedorismo com 21 anos de idade, mas eu inclusive falava, porque eu via meus tios e meus pais sofrendo com empresa, meus pais também sempre tiveram as próprias iniciativas e tal, e sempre sofreram muito com isso, né? E eu inclusive falava pros meus colegas e tal, aos 16, 17 anos, que eu não queria ter empresa, que eu queria ter emprego, que eu queria, tipo, ter o meu salário todo mês, tranquilo, não sei, coisa que eu tive, sei lá, durante 2 anos da minha vida. Mas eu falava, não quero ter dor de cabeça de ter empresa, não, dá muito trabalho. Por quê? Porque eu tinha um trauma por causa dos meus pais, meus tios, que eu via eles ralando muito, né? E, então, assim, eu sempre tive essa consciência de vender, eu via ali uma oportunidade, mas não era uma coisa, eu quero ser empreendedor, eu vou ter uma grande empresa, não. Era assim, eu adoro fazer isso daqui, que é fazer um site. Eu faria de graça pro cara, com certeza eu faria de graça. E como é que você foi estudando ali? Você foi autodidata, né? Sim. Você visitava fórum? Como é que você estudando? Aprendeu HTML ali? PHP? Isso é uma palavra meio pesada, né? Porque eu acredito que eu falo que eu virei programador mesmo lá pros 14. Mas aos 12 eu só fazia HTML, não sabia programação, não tinha
tinha nem, acho que eu não tinha nem estrutura mental, desenvolvimento intelectual para ser programador, porque exigia e exige uma série de conhecimentos de matemática e de lógica que eu não tinha condições de ter ali na criação que eu tive, na escola pública que eu ia e tal. Mas eu fazia HTML, aí já era mais uma coisa de marcação e tal, eu conseguia fazer, mexia em CSS, mexia em JavaScript, mas mexia mesmo, era coisa bem Lego, cortava uns pedaços de uns caras, colava no meu site e via se dava certo. Sabe? Faz parte, cara, faz parte da vida de qualquer um. Tem muita gente que faz isso até hoje. O problema é você fazer isso até hoje. Tem uma definição muito engraçada, né, que é programação devia se chamar fazer buscas no Stack Overflow, porque é isso aí. Eu fui autodidata, olhava muito aquela coisa, né, Netscape ali, Visual Source Code, que era o que fazia muito, então o Netscape era o browser que eu mais usava, porque ele tinha o Composer, que era muito importante, que era o fazedor de websites que já vinha no Netscape, e o Visual Source Code, que mostrava o código e tal, entrava no site dos outros, ficava olhando. Então, foi essa história aí bem clássica mesmo, de olhar código-fonte dos outros para poder fazer minhas próprias paradas e ir montando o site assim, criando imagem e tal. Até me chamava de web designer na época, né? Porque o cara que fazia site era web designer. Sim, clássico. I'm going to Valhalla! Aí eu comecei a vender sites pro comércio local e tal. Esse meu tio, que antes era muambeiro, deixou de ser muambeiro muito rapidamente, né? Ele percebeu que não dava pra ficar perdendo mercadoria pra Polícia Federal direto e montou uma loja própria e começou a importar legalmente as coisas e manter as coisas com clientes que ele já tinha e conseguir novos clientes e tal, um negócio meio boca a boca, mas com uma loja mesmo, totalmente legalizada. E eu comecei a ajudar ele nessa loja e conheci um cara que me inseriu no mundo da comunicação, que chama Paulo Kobayashi. O que a gente mais fazia, eu fiz vários trampos diferentes com ele, mas um que a gente fazia muito frequentemente era fazer as apresentações que a Caixa, os diretores da Caixa Econômica Federal usavam nos eventos anuais. Então era um trabalho meio de design com Flash para fazer os slides dos caras. Então era um trabalho de fazer a apresentação em slides, usando Flash, apresentação rica, né? Coisa que hoje a gente faria com Keynote muito facilmente, mas na época era impossível fazer até com PowerPoint. E a gente fazia e dava um tapa de design e tal, então não tinha nem programação muita. Tinha mais, era realmente trabalhar ali no design, na sequência dos slides, eram apresentações enormes, né? De 200, 300 slides, o cara ficava o dia inteiro apresentando aquilo. A gente trabalhava nisso. E a gente ficava o dia inteiro trabalhando nisso, virava madrugada e era sempre aquele terror, porque imagina, vice-presidente da Caixa, por exemplo, pegava o negócio na sexta-feira e queria pronto segunda-feira pro evento. E o evento ia acontecer, a apresentação tinha que estar pronta. Então era no final de semana sem dormir. Literalmente, eu já fiquei, não só na Caixa, como depois em agência de publicidade, eu já fiquei de quinta-feira a domingo sem pregar o olho. Tipo, negócio completamente insustentável. A gente fez isso muitas vezes, mas puta, cara, era assim, ao mesmo tempo era um negócio muito incrível, porque eu lembro até hoje que uma vez que eu ganhei num final de semana, eu ganhei um salário mínimo. E consegui comprar um computador, mais que um salário mínimo. Ganhei, na época era um salário mínimo e meio, tipo R$1.200 hoje. Um moleque de, na época, 15 anos, sei lá, 14 anos. Foi o suficiente pra eu trocar meu computador, tudo que tinha nele, assim. Ele era um computador meio velho e eu fiz ele ficar uma máquina, um avião com esse dinheiro, assim. Então, eu pensando, cara, olha só, num final de semana eu tô ganhando mais do que meus pais fazem no mês, entendeu? E desde que eu tenho 13, 14 anos, eu já ganhava mais do que meus pais, e eu percebi o quanto a tecnologia era poderosa até nisso, assim, de me dar acesso a coisas que eu não tinha, né, acesso a poder, sei lá, comprar 100 balinhas Free Gels. Eu lembro, lá em Brasília tem uma balinha que chama Free Gels, e é uma balinha qualquer, e eu tinha um sonho de comprar 100 de uma vez e colocar 100 no bolso. Uma vez, 12 anos de idade. Então, assim, esse tipo de coisa idiota de criança eu fiz bastante, entre outras coisas importantes também. Eu já sempre ajudei quando dava, né, sempre que preciso ajudava em casa, pagava minhas próprias coisas de escola e tal. Então, minha infância foi meio que essa mistura aí. Não, mas a pergunta não quer calar. Você comprou 100 balinhas ou não? Comprei, fiquei a 100 no bolso. No fim do dia eu tava com a língua toda cortada, que ela é aquelas balinhas duras. Quando ela vai cortando sua língua, é uma beleza. Pô, e o negócio começou a ficar sério, né, cara? Porque você tava com um cliente caixa, você tinha essa noção que já era uma empresa séria, eram uns caras grandes, você já começou a ter essa noção junto com o cara? Sim, eu tinha essa noção. Ele era o cara ele era meu mentor, né? Ele é meu mentor. Ele é mais velho que
você? Ele é mais ou menos 10 anos mais velho que eu, ou 12. Então eu tinha 14, ele tinha 25, 26, 27. E aí eu tinha essa noção, ele vendia e a gente fazia, ele sempre foi, nessa época, né, era obviamente profissionalmente muito mais preparado que eu, e eu era meio que assistente dele, ele definia os templates, definia os padrões, e eu ia replicando isso em sei lá quantas dezenas de slides, né? E isso depois eu fiz programação de verdade mesmo, aí depois a gente programou jogo pra própria caixa, jogo mesmo, com coisa conectada na porta serial e sirene pros caras, tipo um stand, sabe? Um stand, uma máquina, era meio que um jogo de tabuleiro, tipo esses jogos que você joga o dado e anda com o seu bonequinho 2 pra frente, 2 pra trás, volte 2 casas, avance 2 casas, só que isso tudo eletrônico, e quando o cara chegava lá num certos pontos, tinha uma sirene programada em assembly lá, que a sirene tocava, e isso tudo conectado com flash. Então imagina, fazer um socket do flash pro assembly pra sirene, um negócio muito doido. Nossa. Caramba, cara. Conectado com banco de dados, inclusive, porque... Isso saiu um pouco da sua zona de conforto, que era a internet ali até totalmente, então. Totalmente. Eu fiz muito multimídia, uma coisa que não existe mais hoje, que é CD multimídia, né? CD que você põe no CD do computador, o CD abre em full screen e tal. Fiz muito disso com ele, CDs pro Ministério da Educação. Época do Flash, né? Exatamente. Flash, a gente fazia tudo que o Flash permitia. Eu lembro que esse joguinho, por exemplo, de ponteirinhos e tal, ele tinha inclusive um banco de dados que era em TXT. Olha que beleza. Tinha um lance de umas perguntas e respostas. E as perguntas e respostas eram muitas. Ia ser uma idiotice cadastrar isso dentro do Flash pra depois ter que mudar e tal. Então tinha um TXT que tinha um padrão qualquer lá, que tinha as perguntas e as respostas. E aí o próprio cliente lá no próprio stand podia adicionar novas perguntas e respostas todo dia, porque ele tinha lá uma necessidade de trocar as perguntas e respostas todo dia e tal. Então quando ele mexia nesse TXT, fechava o jogo e abria o jogo de novo, o jogo carregava o TXT dentro do Flash, né? E rodava tudo. Então era um negócio até bem complexo pra época. Ó o perigo, hein? É o começo do Jason. Se ele desse 2 enter dentro do TXT, é o perigo. Carregava tudo, não carregava mais nada. E como diz um amigo meu dos ponteiros do C, né? Dá cobras e lagartos na tela, aquele monte de caractere Unicode. Era um negócio complexo pra mim na época e tal. Eu lembro até hoje, cara, um negócio muito engraçado, que a programação, ela fez, assim, eu sou muito partidário de ensinar programação pra criança, sabe? E um dia eu pretendo fazer algum tipo de projeto que ajude e tal. Esses lances de Codes Academy, Code.org, eu fico muito feliz quando eu vejo que tem países ensinando programação pra escola. Porque, por exemplo, quando na 7ª série, mais ou menos, o professor entrou na sala pra ensinar funções de matemática. E quando ele botou a função no quadro, as funções na computação, elas não têm x e y e tal. Mas quando eu percebi que, na verdade, a função era aquele function que eu usava lá no JavaScript e que o parâmetro que eu botava uma palavra, né? Que normalmente o parâmetro é uma palavrinha qualquer, tipo sei lá, nome ou e-mail. Quando eu punha isso, que ele chamava aquele parâmetro que eu dava nome, ele chamava de X, e que a função se aplicava, eu falei, nossa, cara, eu já sei isso. E aí eu fiquei maravilhado, sabe? Porque a programação me ensinou o negócio e eu já sabia. E daí na escola eu cheguei e eu já sabia. Outra coisa que foi incrível foi matrizes. Porque quando o cara botou as matrizes no quadro e ele começou a desenhar, e o desenho da matriz no quadro da escola, ele é 2D, né? O cara faz realmente colunas e linhas. E aí ele fez lá e tal. Aí eu fui raciocinando, olhando aquilo, e mais ou menos no meio da aula eu percebi que aquilo era um array. Meu Deus, cara, minha vida, tipo assim, eu faltei soltar fogos na sala, eu falei, puta, eu já sei isso. Foi demais quando eu percebi, porque eu não sabia que matriz era array, né? Lógico que eu não sabia, meu conhecimento de inglês não era, mas quando eu percebi pelo funcionamento que ele tava falando de um array, e mais do que isso me ajudou inclusive depois na programação, porque eu percebi que o array, na verdade, ele era bidimensional, então eu podia, o n-dimensional, mas pra mim na época bidimensional era o suficiente, né? Então ele era bidimensional, então eu comecei a resolver problemas com programação que eu não conseguia, porque eu só pensava no array unidimensional, né? Uma sequência lá, uma lista qualquer. E aí eu comecei a consegui fazer arrays bidimensionais com, sei lá, 16, 17 anos de idade. Não, menos até, com 14, 15 anos. Então, assim, uma coisa foi completando a outra, mas é incrível porque eu vivi na pele esse negócio da programação e ensinar matemática antes da escola, sabe? Cara, eu fiquei imaginando você saindo da sala de aula de matemática com óculos escuro, Thug Life, assim, embaixo. Down for what, né? Turn down for what?
E na escola também tinha um negócio engraçado, porque eu sou até hoje amigo de um dos professores de matemática, e ele era muito empolgado com computação e tal, e ele descobriu que eu conseguia consertar computador e tal, então ele levava computador na escola pra eu consertar, e ele me pagava e tal, mas ele levava computador na escola. O cara fazendo frila dentro da escola. Dentro da escola, um negócio absurdo assim, cara. Não, você tem uma ideia, ele me levou pra sala daqueles, que na minha escola tinha as salas dos moleques que é repetente, né, que eram os moleques bem mais velho, bem vagabundão e tal, a maioria. E aí ele tava dando aula pra esses moleques na hora, nesse dia, então ele me tirou da minha sala porque na minha escola não eram os professores que trocavam de sala, era a gente, né? A gente que saía de sala em sala. Então ele me tirou da sala de história e me levou pra sala dele de matemática, onde a turma que tava era a turma dos repetentes lá e tal, pra eu consertar um computador lá que tinha alguma coisa errada, acho que uma ventoinha tava travada, sei lá o que era de errado. E eu consertando ali e tal, e eu meio suando, assim, nervoso, porque tava na sala dos moleques velho que enche o saco e que tira onda e tal. E os moleques, esse negócio vai explodir, não sei o que, eu vou sair da sala, esse moleque sabe o que ele tá fazendo, não. E eu era pequenininho, raquítico, sabe? Então os moleques eram muito maior que eu mesmo. E até que uma hora, eu lembro até hoje, que eu pluguei tudo e tal, terminei de fazer o que eu tava fazendo e apertei o botão assim, e aí, na época, os computadores AT&T, né, eles faziam aquele tutu quando ligava, que era o que ligou ok, que não deu nenhum problema de memória, nada disso. E aí, quando esse negócio apareceu, cara, eu dei aquele grito assim, yeah! E olhei pra então, tipo, e aí eu gritei chupa, assim, negada! Tipo chupa. Tudo acendeu assim e eu saí de lá, tipo, todo assim, caralho, eu sou foda. Óculos escuros, Thug Life. Thug Life. Porque no cúmulo de eu fazer freela dentro da escola bastante, do professor me tirar das aulas de história, que a professora era amiga dele, pra me levar pra fazer freela. Então, um negócio doido, sabe? Outra vez, nossa, cara, tem muita história louca. Outra vez, cheguei na escola, a polícia tava dando revistando todas as mochilas e tal, pra galera entrar, né? Tava fazendo aquela revista meio rotineira, não, meio esporádica que eles faziam. E aí, eu andava sempre com um jogo de chave na mochila, exatamente porque esse tipo de coisa acontecia, chave Phillips, chave Fender e tal. E aí, quando eu cheguei lá, os caras olharam e o policial olhou minha mochila e falou, isso aqui. Aí eu falei, isso aí é minhas ferramentas. O que você tá fazendo com isso na escola? Eu falei, eu trabalho consertando computador e eventualmente aparece. Aqui dentro da escola já apareceu várias vezes, eu já consertei, olha só a merda eu falando, né? Eu já consertei várias coisas aqui na escola. Aí ele, cara, mas a gente não pode deixar que você entrar com isso daqui. Eu falei, não, mas os professores me conhecem. Então aí chamei esse professor e ele conseguiu pegar minhas ferramentas e guardar com ele pra eu pegar na saída, conversou lá com o policial e tal. Mas eu cheguei a ter ferramenta apreendida na porta da escola, cara. Olha aí, cara. Assim, nossa, eu nunca tinha contado isso a ninguém. Eu até esquecido que esse negócio aconteceu, cara. Nos tempos de hoje é um relógio, né? O pessoal tá aprendendo com relógio até. É relógio, exatamente. É o vinagre, mano. É o vinagre, quer dizer, porte de vinagre, né? Porte de pinho-sol. Mas imagina, tem um negócio muito doido, né? Consertando o computador dentro da escola, matando aula pra fazer isso e carregando ferramenta pra dentro da escola, chave de fenda, Philips, enfim, uma loucura. I'm going to Valhalla! Conforme o tempo for passando, você não ficou um saco isso, cara? Fica um saco. E eu fui deixando de fazer manutenção, né? Eu fui querendo ser cada vez mais programador, que era o que eu me divertia mais e tal. Mas assim, o cara me pagava 30 conto pra eu plugar um cabo de energia no HD, sabe? Então, assim, pra mim era legal. Era dinheiro na mão. Dinheiro na mão. Mas aí aos 15, 16 eu fui cada vez mais migrando. Aos 17 eu entrei na UNB, pela UNB, a Federal de Brasília, na computação da UNB. Computação licenciatura, que é um curso voltado bastante pra ensinar à distância e tal. Eu entrei na computação e por eu ter entrado na computação, pude também conseguir um estágio numa agência de publicidade, através de um cara, inclusive, que hoje é meu sócio no Mova Mais, olha que mundo, né? Então, esse cara que eu trabalhava, o Paulo Kobayashi, que eu fazia as impressões da caixa com ele e tantas outras coisas, joguinho e tal, me apresentou, inclusive fazendo esse jogo, me apresentou o Nandico, que é o Fernando Aquino, que era já um super expoente no mercado brasileiro, mesmo com 20 anos de idade na época e tal. Ele já era um super expoente e ele me conheceu, eu com 16, 14, 15, sei lá. Ele me conheceu, gostou muito de mim e falou, cara, quando você entrar no UNB, eu falei, não, eu tô pra entrar no UNB, já fiz a primeira prova e deu super certo, porque lá o meu programa de avaliação não foi vestibular de um ano, foi programa de avaliação seriado, você faz uma prova no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então eu falei pra ele, já passei aqui na primeira prova e tô muito bem e tal, vou entrar no UNB, na computação. Ele, legal. Quando você entrar, você fala comigo que a gente, contrata como estagiário lá na agência. E aí isso pra mim virou que eu vou cumprir seu sonho, né? Que é receber por mês. Exatamente, cara, exatamente.
E aí, cara, eu fiquei assim, isso virou um objetivo de vida. Caramba, entrar na agência Clique, que era a grande agência de publicidade do mercado brasileiro, a maior do Brasil, e a maior de Brasília, com certeza. E eu fiquei nisso, virou um objetivo de vida. Eu comecei a estudar programação pra caramba, lá do meu jeito, e comecei a me esforçar muito pra poder fazer as provas do programa de avaliação seriada pra entrar no ANB e tal. Consegui entrar. É engraçado porque a vida tem uns percalços que a gente normalmente nas matérias de revista não se conta, né? Pouca gente sabe que eu passei em penúltimo no meu curso. Caramba. Então, assim, a nota mais ou menos, eu lembro mais ou menos, eu sei que era em penúltimo, mas eu lembro mais ou menos as notas. Era tipo assim, a nota mínima foi 101.8, a menor nota que passou no meu curso, e eu passei com 102.5, sabe? Tipo, ninguém passou com... foi só um cara que passou com nota menor que a minha, e todo mundo passou com nota maior. Então, assim, por muito pouco eu não entrei. Eu fui fazer a última prova de ressaca, sabe? Tipo, saque, enfim, é um negócio meio doido. Tinha consertado uns 3 computadores no dia anterior? Não, eu tava de ressaca, eu tinha bebido. E adolescente, coisa de adolescente. E aí, não façam isso, criança. E aí, entrei no curso universitário na UNB, fiquei felizão e tal. Entrei e consegui esse estágio na agência Clique, entrei em fevereiro, março, né? E em setembro, outubro, eu fui contratado pela agência Clique como estagiário. Comecei a dar meu sangue lá, né, cara? Louco, assim, neurótico, porque pra mim era uma diversão incrível. Então, os caras ainda me pagavam pra me divertir, fazendo coisas pra clientes incríveis. Então, coisas que, de novo, eu na época, sem noção de mercado e tal, eu faria de graça. Os caras falaram assim, eu te dou comida e transporte, vem aí, eu faria, entendeu? Porque eu me divertia muito fazendo coisas que eu achava incrível, sabe? Fazendo coisas na época, pra maior telecom do Brasil, Brasil Telecom, pra Caixa, pra Banco do Brasil, pra tantas coisas, C&A e tal. Aprendizado incrível. Aprendizado incrível, projetos incríveis, ganhando prêmio, não assim que eu entrei, mas pouco tempo depois, começando a ganhar prêmio em Nova York, prêmio no nacional, prêmio Latinoamérica. Então, assim, muita coisa legal. Questões mais técnicas, flashão? Na época, muito Flash na época, muito HTML, interface, eu sempre fui interface, eu nunca ganhei dinheiro como back-end, apesar de já ter feito isso por hobby, até por protótipo, mas nunca ganhei dinheiro profissionalmente com back-end, era sempre, na época, já muito JavaScript, já mandava bem em JavaScript, e mandava muito bem em ActionScript, a ponto de fazer coisas muito inéditas, assim, tipo, primeira publicidade do mundo que usava reconhecimento de câmera, foi a gente que fez, que era, a gente chamava até o joinha, que era uma peça publicitária na home do Yahoo, se eu não me engano, símbolo do lançamento da Brasil Telecom era um joia, né, o Fábio Assunção fazia um joia, assim, pra câmera, e esse era o símbolo, e a câmera, e aí era isso, faça o joia você também pra abrir aqui um filme exclusivo, pra ganhar um desconto, sei lá o que era. E aí se a câmera aparecia a sua cara lá, bonito, se você fizesse um joia, ele disparava a animação e tal, e tinha que ser um joia mesmo. Então, você fazer isso em Flash 5, com processadores, sei lá, 600 MHz, e Internet Explorer 6, era 5 até também, inclusive, então era tenso, cara. A gente teve que fazer muitas coisas incríveis, assim, de otimização e tal, reconhecimento de pontos, a gente pôs um monte de pontos nos pontos específicos no desenho específico de uma mão e tal, e otimização de processamento de ciclo mesmo. Então, uma coisa que a gente fazia, por exemplo, aqui é legal que eu posso falar um pouco mais de programação, mas tem uma matriz na tela, né? Matriz de pixels. A gente fez uma matriz maior para não ficar pixel, então era uma matriz de, sei lá, 20 por 20 pixels cada matriz, e a gente só detectava algumas delas, movimento de mudança de cor em alguns desses pontos, para saber se a câmera estava mudando, porque se a gente detectasse, se a gente monitorasse mudança de cor em todos eles ao mesmo tempo, o flash não aguentava, né? Travava, ficava super lento, ficava com, sei lá, 2 frames por segundo, e flutuava demais o frame rate. Então, em alguns deles, a gente verificava se estava tendo mudança de cor, e aí se tivesse mudança de cor em um deles, a gente meio que desenhava em volta as possibilidades de ter uma mão assim, pra poder verificar o resto. Então era meio que 3 passos, era assim, primeiro detecta se teve mudança de cor em algum. Teve. Então verifica se agora que você sabe que teve, cancela todas as outras detecções e detecta se tem uma forma de mão aí na frente. Tem. Então detecta, fica esperando aí pra ter certeza, verifica 3 vezes. Aí ele, tipo, verificava 3 vezes, dava ok, aí disparava a animação. Então, assim, teve um puta trabalho de otimização e tal, que era, a gente
fazia em Flash uns negócios meio doente, né? Isso foi uma das coisas que a gente fez várias outras coisas inovadoras com microfone também, entre outras mil coisas. Era isso, eu dava meu sangue. Eu lembro que uma das coisas que eu fiz várias vezes era comprar um Flying Horse, ou 2 Flying Horse, que era o energético com o dobro de tamanho do Red Bull, com mais taurina, mais cafeína e tal. Eu jogava 4 ampolas de ligante dentro dele. Ligante é uma ampolinha de Guaraná com cafeína. Joguei 4. Várias vezes eu fiz isso, várias vezes. Jogava 4 e virava o bicho pra poder virar a noite programando, sabe? Eu lembro uma vez, eu não tinha essa consciência corporal e tal. Um dia eu percebi que eu tava me sentindo mal e que eu tava suando e que meu coração tava batendo rápido. Eu pus a mão no meu peito, assim, eu senti o peito batendo super rápido. Eu falei, caramba, eu tô com taquicardia, cara. Aí eu olhei pro lado assim, tava lá a lata de Flying Horse. Eu falei, esta porra tá me dando taquicardia. Era 4h30, 5 horas da manhã. Aí eu falei, nossa, cara, eu não tô aguentando. Aí levantei e fui ver o sol nascer, assim, na sala de reunião da empresa. Aí fiquei lá olhando, que lá tinha uma vista linda do Lago Paranoá e do setor bancário ali e tal. E aí eu fiquei olhando e tal, lá em Brasília, fiquei olhando o sol nascer, me acalmando. Aí me acalmei e voltei a trabalhar. Mas esse foi um dos dias que eu virei, assim. Virei várias vezes, sabe? Várias vezes eu ia pra casa, tomava banho e voltava. Ainda achava chiquérrimo poder ir de táxi, poder pedir comida delivery, sabe? Que eles deixavam a gente pedir a comida delivery que a gente quisesse. Então, assim, de agência. Coisas de agência. Hoje eu sei que isso é questionável do ponto de vista ético, eu não faria de novo de jeito nenhum, nunca nenhum dos meus funcionários fez isso, mas na época eu me divertia muito e sou muito grato por esse momento, mas eu não acho que seja certo e não acho que deva ser feito, entendeu? Eu fiz voluntariamente, ninguém nunca me obrigou, ninguém nunca me ameaçou de nada, nem nunca me olhou feio quando eu disse que não podia, porque várias vezes eu não pude, né? Então assim, foi realmente um momento de muito esforço para poder aprender mesmo e deu muito certo, porque foi ali que eu tive contato com a publicidade que coordenou e deu rumo para minha vida pelos próximos 10 anos, né? Eu entrei na agência Clique assim que eu tinha feito 18 anos e até agora, aos 28, eu tava trabalhando com publicidade. I'm going to Valhalla! Bom, cara, e você entrou na agência Clique lá e ficou por quanto tempo lá? Então, cara, eu entrei em setembro como estagiário, em dezembro eu já fui efetivado, porque eu mandei muito bem lá num projeto e tal, os caras gostaram e me efetivaram, então eu virei funcionário. Eu lembro até hoje, foi quando meu salário passou dos R$1.000, então eu rompi a barreira dos R$1.000, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou ganhar mais de R$1.000. Assim, foi muito legal, cara. E aí, fui trabalhando e tal, saí de lá assim que eu fiz 21, 2-3 dias depois que eu fiz 21, na verdade. Então eu fiquei lá 3 anos. Saí como coordenador da equipe, né? Não coordenador, líder técnico, tech leader. Eu saí como tech leader de uma equipe de, na época, 15 programadores. Só tinha um mais novo que eu, todos eles mais velhos e tal. Então eu tenho isso também como um carimbo muito legal, assim, do meu esforço na época, que eu era louco, eu era neurótico, eu era doente, e por trabalhar e por virar à noite, por aprender, e fiz muita coisa legal e procurei dar o meu melhor ali várias vezes, muitas vezes eu ia pra UNB, a UNB eu odiava ela, depois a gente pode falar um pouco disso, mas eu odiava, dormia na primeira aula num banco daqueles de concreto da universidade, na segunda aula eu ia pra aula porque eu precisava, várias vezes isso aconteceu, porque eu tava lá estourando em falta e tal, aí eu ia pra aula que eu não precisava, e depois voltava, depois da segunda aula, 10h30 da noite, eu voltava pra agência pra trabalhar até 2, 3 da manhã, aí ia pra casa, dormia das 4 às 7, acordava às 7, ia pro trabalho e dormia na primeira aula só no UNB, tipo 1h30, 2 horas só. Você não chegou a completar? Não, sou dropout, abandonei o curso universitário pra me mudar pra São Paulo e fundar a empresa depois de 3 anos na UNB. Eu fiquei 3 anos na agência Clique, 3 anos na UNB, mas na UNB eu fui jubilado 2 vezes, né? Eu fui expulso 2 vezes por falta. Fui expulso uma vez, pedi reintegração, escrevi lá uma cartinha dizendo que eu tinha mudado pra perto da universidade e tal, e aí eles me reintegraram, me deram minha vaga de volta, mas aí eu computador aí pra vocês me dar voz. Pois é. Seu muito computador lá. Mas aí eu pedi reintegração, consegui a reintegração, mas nem voltei a estudar porque eu já tava com a Bubox bem engatilhada, então já me mudei pra São Paulo e tal e pedi a vaga de novo. I'm going to Valhalla! Bubox. O que foi a Bubox, cara? Como é que começou isso? Da onde que surgiu a ideia? Como é que foi? Então, cara, eu, programador, gostava muito de fazer qualquer coisa, né? Protótipo. Quando não tinha coisa pra fazer de madrugada no trabalho, eu programava em casa e tal. O primeiro produtinho que eu fiz nessa onda que tava nascendo na época, em 2005, 2006, que era a Web 2.0, eu fiz um buscador de wallpapers. Quem me acompanha há mais tempo vai lembrar, chama Wallpaper, sem o E no final, Wallpaper tipo Flickr.
Ah, legal. E foi o primeiro produtinho que eu fiz assim, que eu pus no ar. Basicamente ele buscava wallpapers. Você faz uma busca por wallpaper. Você digita lá, sei lá, blue, aí ele te traz wallpapers azuis. Car, ele traz wallpapers de carro. E esses wallpapers vêm de grupos do Flickr. Então tinha toda ali uma coisa de Web 2.0 mesmo, de usar a API do Flickr pra buscar as fotos de user-generated content, né? Eu não tive que salvar as fotos em servidor, nada disso, não tive que dar manutenção nenhuma. São grupos no Flickr que a galera fica postando wallpaper. Eu faço uma busca em vários desses grupos, sei lá, 10, 20 desses grupos, pelo termo que a pessoa pediu, blue, car, woman, sei lá o que for, e mostro isso na tela, numa interface bonitinha e tal, e a pessoa pode salvar esse wallpaper. É bem simples, não tem potencial financeiro quase nenhum, mas eu fiz e isso me ensinou muito sobre jQuery, muito sobre user experience, muito sobre Web 2.0 mesmo, saiu em vários sites na época, saiu no Lifehacker, cara. Nossa, eu fiquei tão feliz. E o Yahoo comprou por quanto? Pois é. Infelizmente. Mas, cara, quando saiu no Lifehacker, eu falei, meu Deus, cara, eu tô no Lifehacker. Tipo, como? Foi muito louco. Foi uma das primeiras aparições que você teve na mídia, assim? Foi. Não, e nem era eu, né? Era assim, o wallpaper feito por esse cara aqui, mas assim, um qualquer lá de 19 anos, ou sei lá, de 20 anos, brincando de Web 2.0. Então, mas foi legal pra caramba, me ensinou muito sobre programação, sobre condução de produto. Ali eu comecei a aprender a fazer produto pra mim mesmo, fazer user experience, fazer suporte ao usuário, fazer manutenção mesmo, fazer comunicação principalmente, colocar na mídia, que é uma coisa que... Tem uma coisa, eu faço um monte de coisa mais ou menos, né, tipo programação e tal, tudo isso depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu faço só pra fazer o protótipo e depois eu tenho que dar pra alguém, porque fica uma bosta, fica tecnicamente muito mal feito. Mas funciona, né? Funciona como prova de conceito, assim, só pra isso. Mas comunicação é uma coisa que eu faço muito bem. Eu consigo colocar as coisas na imprensa de um jeito muito eficiente. Então ali eu comecei a aprender a colocar as coisas na imprensa nacional e mundial e tal. Então isso me ajudou muito e eu comecei a fazer outros. Fiz um de buscas de músicas, fiz um de buscar trabalhos também, que faz busca em vários job boards. Esse já saiu do ar, inclusive chamava Got Stress, que era pra buscar trabalho em vários job boards e centralizar num job board só pra você olhar quais eram as vagas, sei lá, de JavaScript. Em vez de você entrar em cada um dos sites, você entrava só no meu, digitava JavaScript e trazia as vagas que estavam escritas JavaScript em vários job boards e tal. Então, isso você fez num ramo internacional ou era sempre nacional? Não, esses todos com foco em inglês já, internacional, já, mas assim, sem pretensão lucrativa nenhuma, realmente só pelo PR, só pra mostrar que eu tava fazendo alguma coisa legal e que eu sabia fazer produto e que eu conseguia ir da concepção ao produto no ar de cabo a rabo, entendeu? User experience, que eu sempre gostei, gosto muito, é das partes que eu mais gosto, eu gosto até mais de user experience do que de programação em si. Então assim, era mais pra isso, era mais pra provar conceito e ganhar reputação. Nessa época, eu já dava um valor muito grande pra reputação e eu queria construir essa reputação de alguém que, na época, né, fazia sentido dizer isso, que entendia de Web 2.0. Percebi, cara, uma coisa, fazendo lá os nossos projetos que ganhava prêmio e tal, já isso na agência, eu percebi que toda vez que a gente fazia um negócio incrível, eu precisava mandar e-mail, ou na época scrap de Orkut, ou MSN pros meus amigos, pra eles olharem a publicidade que tava na home do Yahoo, na home do MSN. Eu lembro até hoje de eu mandando MSN, e-mail e scrap pra galera falando, olha, entra na home do Yahoo hoje, porque tem lá minha peça do joinha. Inclusive essa do joinha foi uma. Entra lá, que tem uma peça muito louca, que se você fizer um joinha na frente da câmera, aparece uma animação nova, exclusiva e tal. E eu tinha que avisar a galera disso. Por quê? Porque essa galera, ela não entrava na home dos portais. Ela só ia pras redes sociais e pros blogs, né? Os blogs eram muito fortes. E redes sociais estavam começando, principalmente Orkut. Então, eu percebi isso. De alguma forma, eu percebi, cara, o cliente tá pagando aqui milhões, literalmente, pra gente fazer essas publicidades, e a gente tá colocando elas num lugar que eu preciso avisar meus amigos, porque se eu não avisar, eles não vão, entendeu? E publicidade não é essa a ideia, né? A ideia é que ela alcance sozinha, enfim. E aí eu percebi que se a gente fizesse publicidade de alta qualidade nesses ambientes distribuídos, que eram os blogs e as redes sociais, a gente tinha um espaço de mercado que ninguém tava fazendo. Eu percebi que a gente era irrelevante na época, tinha 20 anos, quebrado, universitário, mas a gente ia comprar carro, comprar casa, né? A gente ia envelhecer naturalmente. Então eu percebi que isso ia ser uma oportunidade de mercado. Mandei isso
fiz um protótipo tive uma ideia de fazer publicidade de alta qualidade, relacionada às palavras-chave do texto e tal. Mandei pros meus sócios, mandei pros meus chefes da época, os donos da agência, falando, naquela arrogância juvenil, né? Sabe esse negócio que a gente tá fazendo, cara? Tô tendo que mandar pros meus amigos, tá tudo errado. Os blogs tá cheio de conteúdo que a gente já pode usar pra fazer publicidade, em vez de ficar inventando publicidade nova. Então, vamos usar o conteúdo dos blogs, vamos usar o conteúdo das redes sociais pra fazer publicidade de alta qualidade, em vez de ficar criando coisa e mandando as pessoas entrarem na home do portal que ninguém se importa, ninguém entra, entendeu? E aí eu mandei isso pra eles 1h e falei, são 1h da manhã, me desculpa se eu tiver meio falando besteira, tô com sono, vou dormir, tchau. Era um e-mail, assim, uns 3 parágrafos falando mais ou menos isso, pro diretor de criação da época, pra coordenadora de criação, pro diretor de planejamento e tal. Jogou um verde ali. Pois é. E aí eles gostaram da ideia, achei isso legal, acreditaram muito em mim, já me envolviam nos projetos criativos, já tinham visto que eu tinha ali uma sede muito grande, né? Falaram, pô, legal, vamos fazer seu projeto aí e tal. Comecei a pedir ajuda pros amigos pra poder fazer logo, poder criar o conceito e tal. Vários amigos me ajudaram, amigos incríveis a quem eu devo muito, inclusive, a traduzir. Uma amiga minha que tinha morado na Austrália me ajudou a traduzir a versão inicial do site, criou o nome Bubox e tal. Meu grande amigo hoje, que era diretor de planejamento, inclusive nessa agência, foi o cara que me ajudou a criar o nome Bubox e enfim, a coisa foi andando, a gente criou o protótipo, e até que eles um dia, eu falei, o protótipo tá aqui, tá fazendo sucesso, eu botei no ar, e eles falaram, olha, é legal esse seu protótipo aí, a agência como instituição, né, mas não faz parte do nosso modelo de negócio é outro, não é fazer produto, startup e tal. Legal esse seu projeto, mas você pode tocar ele. Basicamente eles me deram falaram, pede demissão aí, sabe, tipo, basicamente... Sim. Sucesso pra você, né? Sucesso pra você, boa sorte, vai fundo e pede demissão aí. E aí eu ouvi o recado, nessa época, isso em fevereiro, isso foi entre dezembro de 2006, fevereiro de 2007. Em janeiro eu mandei pro TechCrunch, eu preenchi, tinha um formulário lá, que até hoje tem, chama Got a Tip, Tell Us. Você preenche lá umas informaçõezinhas sobre sua empresa, que nem era empresa, e eles avaliam o projeto, e aí a gente preencheu esse formulário com as informações que a gente tinha, né, e várias coisas que eu nem sabia que existiam, investimento, funcionários, nada disso. Preenchi só com as ideias e tal, e o site, e os caras adoraram o protótipo que eles viram no ar. O Michael Arrington, especificamente, que é o principal, é o fundador do TechCrunch, era o principal escritor na época, adorou, amou, e escreveu um early approval sobre um negócio, falando, eu não tenho muitos detalhes, quis inclusive escrever rápido, escreveu sem falar com a gente, pra não perder tempo. Falou, olha, o inglês tá meio errado, porque o inglês não era lá, era o meu inglês, né, de internet e tal, e eu não tinha vivência nenhuma com inglês na época. O conceito eu não entendi direito ainda como os caras vão usar isso nos blogs, mas a ideia é muito legal, olha que legal, como ninguém no Vale do Silício pensou nisso. E foi a primeira vez que eles escreveram a palavra Brasil no TechCrunch. Então foi a primeira, o post começa com Brasil-based Bubox, não sei o que. Foi a primeira vez que eles escreveram a palavra Brasil. Olha cara, isso. E como você... Eu queria entender, assim, como você entendia isso? Como você pensou, vou escrever no TechCrunch? Foi uma coisa que você ganhou dentro da agência? Não, assim, cara, eu tinha um formulário lá, eu tinha uma ideia, como eu já tinha aquela confiança de que ela era legal, porque eu já tinha feito outras coisas que tinham saído no Lifehacker, pra mim era grande coisa, entendeu? Então eu pensei, por que não? E fiz, pensando assim, não vai dar certo, os caras, na melhor das hipóteses, eles vão entrar em contato comigo pra saber mais, daqui um mês e meio sai alguma coisa, se eu conseguir convencer eles, entendeu? Eu perguntei isso porque, assim, muita gente, isso é uma coisa que a gente já bateu o martelo aqui em vários casts que a gente gravou, que é o lance assim, cara, vai lá e faz, sabe? É uma coisa que a gente já falou em vários cases aqui, a gente sempre bate esse martelo que muitas pessoas fazem essa pergunta que eu fiz pra você. Pô, cara, mas e aí? Como é que você teve essa ideia? Como é que você teve esse insight? Como é que você foi... A sua resposta pra mim foi, cara, eu fui lá e escrevi um texto, cara. Eu fui lá e escrevi um texto, né, com sei lá, falei assim, vai que os caras vê, vou lá, vou tentar. E isso é uma coisa que a gente sempre bate o martelo, que assim, não tem segredo, não tem, né, não tem mágica, você simplesmente tem que fazer as coisas, ir lá e tentar, e encher o saco, e ir lá e fazer, que, cara, você vai... O máximo, o não você já tem, né? O não você já tinha, né? Exatamente. Então, cara, realmente é isso. Eu não tinha nada a perder, o não eu já tinha. Preenchi lá com o meu inglês macarrônico, pensando, eles vão entrar em contato comigo. Eu realmente não sabia, não tinha a menor noção que eles iam escrever na hora, entendeu? Eu achei, eles vão entrar, no máximo, na melhor das hipóteses, eles vão retornar pedindo mais informações. E aí eu vou tentar convencer eles que meu projeto é legal, e quem sabe sai uma notinha
tinha minúscula misturada com tantas outras startups, tipo no Startups da Semana, sei lá, entendeu? E não, os caras escreveram na hora. Aí foi um dos dias mais loucos da minha vida. Eu tava na casa, nessa época eu já morava no plano piloto. Pra quem não conhece Brasília, tem várias cidades satélites em volta. E eu morava no plano piloto, que é a região super nobre, super legal e tal. Exatamente porque eu tinha que morar ali pra poder ir pra UNB na época. Foi o motivo da minha reintegração, né? Eu morava longe, eu sou do Gama, uma cidade satélite, 40 quilômetros, me atrapalhava de estudar e eu mudei pra perto exatamente pra poder estudar. Então eu já morava no plano piloto, mas no final de semana eu ia pra casa dos meus pais, no Gama, 40 quilômetros. E lá só tinha internet de escada. E era um sábado. Eu enviei isso na sexta, enviei esse negócio pro TechCrunch na sexta. Nem fui eu, na verdade, foi o meu amigo Rafael Vasconcelos que preencheu o formulário, mas a gente tava junto no projeto e tal, mas ele enviou na sexta. E aí, eu tava no sábado de manhã, acordei tipo 11 horas da manhã, sei lá, e um SMS chegou. Cara, abre o TechCrunch. E eles escreveram sobre a Bubó. Aí eu gelei, né? Eu gelei, assim, eu fiquei amarelo. E aí, ligar o computador, conectar na internet de escada e esperar abrir a porra do TechCrunch numa internet de escada. Foram os 2 minutos mais longos. Nunca demorou tanto, né, cara? Não, cara, foram os 2 minutos mais longos. A taquicardia do Flying Horse foi fichinha. Não, vixe. E aí, cara, eu ali esperando. Quando eu abri, tava na home, assim, primeiro post. Pá, Bullbox, não sei o que, Brasil Base. Aí eu comecei a ler e eu comecei a sorrir. E aquele negócio em inglês. E aí meu irmão do lado, na época devia ter, sei lá, 14 anos, nem sei que idade ele tinha, ele é 6 anos mais novo que eu. E ele não entendia inglês, obviamente, e não entendia o que tava acontecendo, né? E ele, o que foi, Marco? O que você tá tão feliz? E eu gritava e pulava e falava, os caras do TechCrunch escreveram sobre o box, sobre o negócio que eu fiz. E eu pulava, e aí ele começou a ficar feliz comigo também, começou a gritar e dar high five, e não sei o quê, e abraçar. Foi muito engraçado esse dia, cara. Eu nunca vou esquecer. Aí nós dois, de cueca, de samba canção, sem camisa, correndo pela casa e gritando. Foi muito foda. Porque, era a primeira vez que o Brasil aparecia no TechCrunch, sabe? Tipo, isso foi muito foda. E não foi um trabalho só meu, sabe? É porque realmente eu consegui, de alguma forma, sem nem um centavo, não tinha noção. E pra mim, nessa época, a Bubox, inclusive, ia ser um projeto open source. Eu consegui, sem nenhum centavo, trazer um dos melhores designers do mercado pra fazer o logo, pra fazer as interfaces, outro designer pra fazer as interfaces. Então era tão chique que eu tinha 2 designers, um de interface de site, o outro de identidade visual, de logo e de paleta de cores, etc. Olha que foda. Olha só. E um programador incrível pra me ajudar na programação e, sabe, e um diretor de criação maravilhoso pra poder me ajudar na criação do conceito. Então, assim, realmente, cara, quando me perguntam o que eu faço pra começar a empreender, eu falo, para de dormir e arruma bons amigos, porque é isso aí que você precisa, entendeu? De inicialmente pra começar e pra tirar um projeto e tal. I'm going to Valhalla! E aí a coisa ficou séria. Pois é, cara, aí a coisa ficou séria. Aí imagina, quando saiu no TechCrunch, primeira vez que o Brasil apareceu no TechCrunch, então apareceram muitas ofertas de gente querendo fazer investimento, comprar, fazer parceria de negócios e tal. Um dos caras, inclusive, um amigo meu até falou, ele fez um comentário engraçado, porque um dos ofertas que apareceu foi assim, eu te pago $10 mil por tudo que você fez até agora, você continua mantendo o site, mantendo o projeto, mas sob minha gestão. E aí meu amigo falou, $10 mil, esse cara não quer mandar também uns espelhinhos não, que ele tá achando que você é índio no Brasil. E aí... Mas enfim, essa foi uma das propostas indecorosas que apareceram, mas apareceu outras coisas legais, e uma das pessoas que me achou ali na época foi o Carlo Dapuzzo, que hoje é associate, digamos, sócio, né, da Monax investidora, que é investidora da Bubox, que virou dali pra frente investidora da Bubox. Hoje é investidora também do 99 Táxis, do Peixe Urbano, do Get Ninjas, e tantos outros negócios legais aí, Opa, Elo7 e tal. Então, inclusive do Pipe Drive, que é um produto americano muito legal, eles também são investidores. Tem uma galera aí, né? Tem 30 e poucas empresas, se eu não me engano. Enfim, eles não tinham investimento nenhum, eles não tinham nenhum projeto na época, estavam começando a empresa. Tinha um investimento num projeto interno lá, um outro investimento, mas assim, nenhuma startup. E aí, o Carlo me achou, a gente começou a conversar. Também tem umas histórias legais, porque... Americano? Não, o Carlo Dapuzzo, daqui, sei lá, se ele é de Santos ou é de São Paulo, mas é daqui de São Paulo mesmo, daqui do estado de São Paulo. Ele me achou, a gente começou a conversar, e aí a gente fez um call, eu tive acesso a umas coisas que eu não tinha noção, né? Eles me falaram, vamos fazer uma reunião aqui. Aí eu falei, mas você está em São Paulo, só tinha vindo em São Paulo uma vez de ônibus, sabe? E aí ele, não, a gente vai mandar as passagens pra você e você vem. Aí eu, nossa, caralho, os caras estão me mandando passagem de avião, velho. Aí eu peguei as passagens de avião, aí eu vim, tipo assim,
Negócio que pra mim, pra vir pra São Paulo, eu teria que planejar anos, né? E eles me mandaram, tipo, passagem pra 2 dias depois, sei lá. E aí eu vim pra São Paulo com esse meu amigo, Rafael Vasconcelos, que tava tocando o projeto comigo, e a gente conversou com os caras, e aí eu comi comida japonesa, que era um negócio que eu não tinha acesso. Aí eu conversei com eles me falaram que meu projeto tinha um valor lá de centenas de milhares de dólares, e eu falei, cara, e eles iam colocar mais tantos mil dólares, na época, 300 mil dólares, pra poder a gente formar uma empresa a partir disso. A primeira coisa que eles me perguntaram foi, você quer fazer uma empresa disso? Aí eu falei, quero. E você quer viver de beatbox? Eu falei, cara, meu sonho seria viver de beatbox, é o que eu quero e tal. Eu pediria demissão hoje, se fosse possível, pra poder viver de beatbox e tal. E aí eles viram ali meu comprometimento e me fizeram não uma proposta, porque ainda não tinha uma proposta na mesa, mas ventilaram que essa possibilidade existia, porque eu não sabia o que era venture capital, investimento, nada disso. E aí eu voltei pra casa e no mesmo dia, sabe, à noite, eu tava lá na pracinha, no Gama, com os meus amigos, conversando com eles e tal, sobre como tinha sido dia de trabalho, escola e tal. E eu tava pensando, caramba, cara, hoje eu fui pra São Paulo, voltei, eu nem sabia que dava pra fazer 2 voos de avião no mesmo dia. e aí eu tô aqui conversando com os caras agora, com os meus amigos e tal, falando sobre as amenidades do dia a dia. Mas, assim, hoje eu acho que minha vida mudou, sabe? Foi outro daqueles dias, assim, igual o dia do TechCrunch lá, que eu falo, cara, ali eu descobri que existia um negócio muito doido, que era o lance de fazer uma empresa, de que as madrugadas que eu tinha virado, eu virei várias, eu e meus amigos, né, viramos várias madrugadas fazendo protótipo e tal. Essas madrugadas, elas tinham um valor de centenas de milhares de dólares, que era um valor inimaginável pra mim na época e tal. Aqui, ó. Palmas, cara. Valeu. Mas foi um negócio muito foda, cara. Assim, não foda por mim, mas assim, pelo alinhamento de tudo que aconteceu, entendeu? Lugar certo, hora certa. Apareceu uma oportunidade, eu fui. Apareceu uma oportunidade de falar com os caras que eu nunca tinha visto na vida, que podiam me dar um golpe, e eu fui e falei com os caras. Imagina, os caras podiam chegar lá e falar, meu, toma aqui, sei lá, 100 mil dólares, me dá aí seu projeto. Eu vendia na hora, lógico, né? E não, os caras super honestos. Então, assim, eu corri muito risco também. E corri um risco alto de ser passado pra trás. Assinei uns contratos sem ter advogado, sabe, em inglês, assim, lendo eu mesmo, falando, eu acho que tá certo, vamos lá. Então, confiando nos caras. E os caras são super ponta firme, super, cara. Os melhores investidores do Brasil de longe. Honrados demais. Quando tá bem e quando tá mal, sabe? Em crise e em bonança, os caras são super honrados, super éticos. E aí eu decidi pedir demissão do meu emprego. Aí a gente tá falando, esse encontro com eles aconteceu em fevereiro de 2007. A gente começou a conversar, eu tinha lá uns 3 mil reais guardado, que eu tinha guardado ao longo da minha vida inteira. Comecei a usar isso pra fazer ponte aérea pra vir conversar com eles. Fiquei sem grana e tal. Em maio eu pedi demissão. Assim que eu fiz 21 anos, eu pedi demissão do meu emprego, comuniquei a minha família que eu tava me mudando pra São Paulo, consegui aqui um quarto de hóspede na casa de uma amiga, uma grande amiga que me recebeu em São Paulo durante 3 meses enquanto eu tava em São Paulo. Assim que eu cheguei, peguei minha mala com minhas coisinhas e vim, cara, sem dinheiro nenhum, sem investimento, sem nada, entendeu? Pra ver o que dava. Eles tinham me apresentado um cara muito legal que chama Marcos Tanaka, que fundou a empresa comigo, eu conheci através desses investidores, e foi o cara que ficou comigo na empresa durante 5 anos. Outro risco também que todo mundo correu, porque eu não conhecia o cara podia, né, ser qualquer tipo de gente escrota, e não, o cara super ponta firme, deu muito certo. Eles também correndo um risco absurdo, porque imagina, moleque eu usava na época, cara, eu usava cabelo dreadlock, sabe, Rastafari, tem uma primeira reunião, foto de primeira reunião da Bubox, tá eu sentado na mesa, sentado em cima da mesa, não é a mesa, sentado em cima da mesa, de dreadlock, regata, com as pernas cruzadas, conversando com o investidor sentado de camisa, assim, e a gente desenhando os negócios na lousa. Então, assim, eu podia arrumar uma namorada, sei lá, na Noruega, e mudar pra Noruega, e falar, foda-se essa porra toda, eu vou embora pra Europa. Então, assim, podia acontecer qualquer coisa. O cara tava confiando num moleque de 21 anos, que tinha vindo da periferia, que não sabia falar inglês direito, que tinha aprendido inglês na internet, que não tinha a menor noção de empreendedorismo, menor. Nossa, então não tinha menor noção de nada, entendeu? Bancária, não tinha menor noção de nada. E os caras confiaram e a coisa foi... Eles assumiram um risco muito grande, eu também, a coisa foi dando certo. Aí, em agosto, em julho, a gente apresentou um plano de negócio, eu e esse meu sócio, Marcos Tanaka. Pegamos um investimento inicial de 300 mil dólares, aí o primeiro investimento de Venture Capital mesmo, da Monax Capital. Fundamos a empresa com 300 mil dólares. Na verdade, é aí que os problemas começam. I'm going to Valhalla! E nessa época que você... Pô, nem tudo são flores. Nessa época que você abriu o escritório lá em Pinheiros? Isso, nessa época quando a gente pegou o investimento, a gente abriu um escritóriozinho em Pinheiros, com uma salinha de 30 metros quadrados, trouxe o primeiro programador de Brasília, contratou um ou outro programador e começou a crescer. A empresa começou o ano com ninguém, né? Não tinha empresa no começo do ano, terminou o ano com umas 6 ou 7 pessoas. De agosto a dezembro a gente contratou umas 6 pessoas. 6 não, umas 4 pessoas. Eu conheci você nessa época, cara, você acredita?
Sério mesmo? Não lembro. Olha como que é o mundo. Eu fui lá conversar com vocês, eu conheci o Taná, conheci você, mas acho que era pra fazer um estágio e tal. Cara, faz muito tempo, não lembro, mas eu lembro do prédio, era um prédio lá era na Teodoro Sampaio, não era? Isso, exatamente. Na Teodoro Você lembra Sampaio. Então desse escritório? Quando você foi, já eram duas salas conjugadas ou uma só? Cara, eu lembro que era uma sala, eu acho que era uma, cara, porque eu lembro que era um lugar assim que, acho que do lado esquerdo tinha a sala do Tanaka. Ah, não, então era duas. Era duas? É, não era a sala do Tanaka, era uma sala de reunião e uma sala de programadores. E outra sala tinha, eu lembro que tinha umas mesas assim e os puff no chão. Nessa época aí já era mais chique, a gente já tinha alugado a segunda sala, e a gente já tava, deve ter sido no meio de 2008, por aí, ou início de 2008, quando a gente já tinha alugado a segunda sala já. Eu acho que foi o início. Eu tinha estagiado no UOL na época, que legal. era bem perto dali, na Faria Lima. E aí eu conversei com vocês lá, cara, foi, puta, lembrar disso é bem legal, cara. Eu lembro dos Dreadlock e tal. Pois é. Legal, pô, bom saber que tem uma testemunha ocular aí. Então, assim, como eu disse, é aí que os problemas começam, porque aí, pô, você tem um compromisso agora, você pegou $300 mil. Imagina quanto é $300 mil pra esse moleque, né? Sim. É muito dinheiro, é muito compromisso, muita pressão. Aí, em Brasília, cara, eu tinha um nível de qualidade de vida que eu tinha conseguido o análogo aqui de São Paulo a cruzar o Rio, entendeu? Eu tinha vindo da periferia pro plano piloto e tinha conseguido vencer na vida. Tinha meu carro, só comia comida orgânica, integral, crua, não comia comida processada, não sei o que, fazia parkour, dormia bem, pananã, tinha massa muscular alta, tinha 2% de gordura no corpo, sabe? Tipo, era qualidade de vida, lá em Brasília. Mudei pra São Paulo, não tinha dinheiro, não tinha nada, começou a andar pra trás. Acabou o whey protein, exatamente. Comecei a andar pra trás, comecei a comer macarrão instantâneo 5 vezes por semana, adquiri várias alergias, várias gastrites, tenho gastrite até hoje, crise de labirintite, um monte de coisa, tem um monte de cabelo branco, porque o nosso plano de negócio inicial dizia que a gente ia ter o primeiro cliente em 3 meses, atingir o break-even, que significa pagar as próprias contas, né, ter dinheiro entrando o suficiente pra pagar as próprias contas em 6 meses, e na verdade demorou 18 meses pra gente ter o primeiro cliente, e demorou, sei lá, uns 5 anos pra gente atingir break-even. Caraca, velho. Os $300 mil que a gente pegou pra durar 6 meses, tiveram que durar anos, porque só pra ter o primeiro cliente foram 18 meses, a gente teve que levantar mais dinheiro no meio do caminho, se diluir de novo, teve toda uma sequência aí de acontecimentos que vão minando a sua qualidade de vida, né? Fui morar num albergue, que eu não podia ficar na casa da minha amiga pra sempre, então fui morar num albergue e dividir quarto com outras 3 pessoas, num lugar cheio de mofo, adquiri vários problemas respiratórios que eu tenho até hoje, por causa do muito mofo, rato correndo pra todo lado, nego roncando que não deixava dormir, então assim, era muito doido, né? Não foi nem um pouco fácil, né? Tem pessoas que acham que, pô, ganhei $300 mil, né? Você enfiou $300 mil no bolso ali. Não. Um abraço. Não é isso. E assim, tem um lance, pô, cresci em periferia, rodeado de tráfico de droga, de problemas, já morei em barraco de madeira, já tive uma situação bastante delicada olhando hoje, mas o problema é dar passos pra trás, né? Porque quando eu era criança, minha vida era aquela, beleza, e você se acostuma, tá acostumado, aquilo é o universo. Mas em Brasília eu tava com a qualidade de vida muito alta. Eu cheguei aqui em São Paulo e me fudi, assim, demorava 1h30 pra romper 8 quilômetros de onde eu morava até o trabalho. Eu ficava louco, eu falava, meu, em Brasília eu faço 44 quilômetros em 1 hora, como que aqui eu demoro 1h30 pra fazer 8? E não dava pra ir andando, porque eu não conhecia, porque era perigoso, porque eu tinha que atravessar a ponte. Enfim, todo um lance de qualidade de vida que foi pro buraco, entendeu? E nessa época ainda, voltando aqui ao tema, ainda programei todos os protótipos da Bubox, eu programei, deve ter código meu lá no JavaScript da Bubox até hoje, sabe? Porque eu fiz os primeiros códigos, encapsulamento de jQuery e um monte de coisas, carga de JSON cross-domain, né? E um monte de coisas assim. E a gente foi fazendo o Product Market Fit, né? Que é fazer o que o mercado quer comprar, porque a gente não sabia quem era que ia ser o nosso anunciante, como ele queria o produto e tal. Mas em 18 meses a gente conseguiu consertar isso e ter o nosso primeiro anunciante, que foi C&A. E aí a gente conseguiu romper conseguimos aqui o primeiro anunciante, nos pagou, agora vamos repetir isso. E aí começamos a repetir, fomos pra Dell, aí depois de Dell, pra umas universidades, que eu acho que foi FGV, sei lá, em Morumbi, um negócio assim. E aí a coisa foi crescendo, a gente descobriu o caminho das agências de publicidade, que foram nossos grandes clientes até hoje. A gente aprendeu o mercado de publicidade mesmo, porque apesar de eu estar inserido no mercado de publicidade na época, eu era programador, não tinha noção do mercado. E eu aprendi que existe a figura do mídia, e o mídia é o cara que contrata a publicidade, mas na verdade ele faz isso em nome do cliente, só que o cliente, não adianta você tentar vender a propaganda pro cliente, porque o cliente não pode comprar, quem compra é a agência. Então você tem que vender pra agência, a agência tem que falar pro cliente, aí o cliente tem que gostar. Então você acaba tendo que vender 2 vezes, é uma puta dificuldade fazer isso. E enfim, tem um monte de nuances aí que a gente foi aprendendo
crescendo ao longo de 18 meses e depois também ao longo dos anos, né? Foi nessa época mais ou menos que vocês se mudaram para um lugar maior, a empresa cresceu um pouco mais? Exatamente. Pô, a empresa nessa época, quando a gente começou a crescer vertiginosamente, assim, foi 2012, por aí, a gente chegou a ter 75 pessoas, escritório no Brasil e na Argentina, então foi um período bem legal, assim, e depois a gente aprendeu uma lição, inclusive, porque aí a gente teve que fazer um scale down na empresa para poder voltar ela para patamares sustentáveis, e aí a gente saiu de 75 pessoas para 40 num dia, tive que demitir um monte de gente, outro aprendizado de empreendedorismo. Caramba, aí, demitir, sei lá, você mesmo 15 pessoas num dia, tive que fazer com muita gente, não com todos, mas eu fiz, sei lá, 10, 15 demissões num dia, sabe? Então, assim, faz parte da vida, né? É aprendizado, é tudo aprendizado. Você aprende a fazer direito, respeitando as pessoas, mostrando pra elas a situação e tal. E graças a Deus a gente nunca teve nenhum trabalhista em 8 anos, nem nada. Que é o maior terror de todo empreendedor é o trabalhista, né? É o processo trabalhista, porque ele é muito difícil do empreendedor ganhar. O funcionário quase sempre vai ganhar por uma série de motivos éticos e até às vezes abusivos do próprio funcionário, mas pro bem ou pro mal é uma coisa que protege o trabalhador e que eu acho positiva. E então, assim, o maior medo de todo empregador brasileiro é tomar um processo trabalhista, e a gente nunca teve, por conta desse super respeito, dessa super dedicação que a gente sempre teve nos nossos times de transparência e tal. E você comentou que ficou 8 anos na Bubox. Isso. E agora não tá mais. Pois é, e a gente... Agora, finalmente, você conseguiu ganhar um salário por mês. Não. Meu salário foi só por aqueles 3 anos de agência Clique, cara, depois nunca mais. Inclusive, o que é triste, porque Prolabore você só tem 12 por ano e é isso aí. O funcionário tem 13 mais férias, né? Então, meus funcionários, a maior parte dos meus funcionários ganhava mais que eu. A maior parte, assim, né? Na média, todos eles ganhavam mais que eu na média anual, porque eu tirava muito pouquinho de Prolabore. Isso é uma outra coisa também, cara. Empreendedor só fica rico mesmo quando consegue fazer uma venda da empresa muito bem feita ou consegue tirar uns dividendos muito fortes, porque eu, cara, não tenho carro, ando de bike até hoje, junto dinheiro o ano inteiro pra poder viajar com a minha esposa, assim, não fiquei rico, entendeu? Não é que eu peguei... A Intel, por exemplo, em 2010, a Intel fez um investimento na gente, que é uma história que eu também queria contar, mas, puta, foi muito legal a Intel, a entidade que criou a computação pessoal, basicamente, né, que fez um investimento na Bubox, viu o valor e colocou alguns milhões de dólares na nossa mão pra gente fazer uma revolução no mídia independente do Brasil, entendeu? Então, pra gente, isso tem um valor moral muito grande, mas mesmo assim eu não peguei esses milhões e pus no bolso. Eu continuei ralando e andando de bicicleta e morando de aluguel e tal, porque o dinheiro fica na empresa pra trazer a melhor equipe possível, né? Basicamente, o dinheiro da empresa ia pra equipe e o dinheiro de clientes, né, de ações pra pagamento de publisher, pra remunerar esses publishers que eram parte da nossa rede. E nesse meio tempo, o seu crescimento pessoal, né, os amigos que você conseguiu fazer foi incrível também nesse tempo, né? Ah, sim, networking, cara. Eu até dei uma dica que eu gostaria de dar também pra quem tá ouvindo, cara, principalmente o nosso perfil de programador é um perfil muito comum a gente ser introvertido e quieto, mas sempre que você puder, cara, nunca almoce sozinho, entendeu? Tem até um livro americano que chama Nunca Almoce Sozinho, mas assim, essa é uma lição muito importante, assim, cara, almoce sempre, paga almoço pra quem você acha que é gente incrível e tal, porque isso tem um valor muito grande, isso tem um poder muito grande de mudar a sua vida, você conversar com gente mais experiente que você, gente melhor que você. O meu networking é basicamente o que eu tenho de valor, assim, de maior valor hoje, até mais do que a minha experiência, eu acho que meu networking é mais valioso, entendeu? Quem eu conheço é mais importante do que o que eu sei hoje. Então eu acho que assim, se você puder, cara, almoça com gente importante, toma café, faz jantar, mas não fica sozinho, porque cada vez que você alimenta um relacionamento desse, você constrói uma ponte pra alguém lembrar de você no futuro e fazer um negócio legal no futuro, entendeu? Eu até posso contar depois aqui algumas experiências de coisas que eu não acreditava. Por exemplo, o Nandico, que eu conheci lá atrás, num freela, quando eu tinha 15, 16 anos, hoje é meu sócio e toca o Mova Mais comigo, entendeu? Mais de 10 anos depois. E essa amizade, esse relacionamento ficou ao longo do tempo e me gerou hoje a possibilidade de ter o Mova Mais, que se não fosse o Nandico ele não existiria, que vale, de novo, alguns milhões de dólares. Então, me gerou esse resultado aí que é muito legal. I'm going to Valhalla!
Conta um pouco pra gente, cara, o que é o Mova Mais? Então, o Mova Mais, em 2013, eu tava fazendo muito pedal e eu tava pedalando muito na cidade de São Paulo como transporte mesmo, porque carro tava insustentável, tava totalmente insustentável, não no sentido de poluição, mas no sentido de tempo, né, de demorar demais, de congestionamento de estresse. E eu comecei a pedalar casa-trabalho e comecei a usar muito meu programa de milhagem mesmo. Eu viajava, acumulava milhas, viajava de novo de graça, gastava no cartão de crédito e viajava usando as milhas do cartão de crédito e tal. E eu percebi que dava pra juntar as duas coisas, porque, de novo, lá na NB, até aquele lance de ligar os pontos, né, que o Steve Jobs falava, eu fiz umas aulas de psicologia, eu adorava, eu odiava o NB, odiava mesmo as aulas de computação, e eu comecei a fazer umas coisas diferentes. Eu fiz as matérias do módulo livre, que são as matérias que você escolhe fazer o que você quiser na universidade. E aí eu fiz, por exemplo, japonês 1, arquivologia, psicologia também, fiz psicologia 1 e coisas na faculdade de pedagogia. Fiz pedagogia e psicologia, muita não, né? Me aprofundei um pouco mais em pedagogia e psicologia do que um programador comum faria. Com isso eu aprendi uma coisa sobre feedback cognitivo, sobre associação, que teve um cara, entre outras coisas, teve um cara chamado Pavlov, e o Pavlov, ele tinha um cachorro, ele era psicólogo, que fez esse lance das associações, ele percebeu e teorizou sobre essas associações através de uma experiência que ele fez com o cachorro dele. Ele tinha um cachorro de Pavlov, é bem famoso o cachorro, tem foto dele com o cachorro, inclusive, e ele tocava o sino, dava comida pro cachorro. Tocava o sino, todo dia dava comida pro cachorro. Tocava o sino, dava comida pro cachorro. Até que ele percebeu que o cachorro associou o sino à comida. E quando ele tocava o sino, o cachorro babava. E aí ele percebeu essa associação. E ele percebeu também que o ser humano também faz esse tipo de associação. Ou seja, quando eu toco o sino, o cachorro automaticamente associa a comida, começa a babar, porque ele sabe que vai vir coisa boa. O exercício físico, ele carece desse de coisa, né? Depois de muito tempo eu teorizei e percebi isso. Então o Pavlov, ele percebeu isso, aplicou isso em vários pontos de psicologia. Teve outros teóricos que depois também aplicaram isso e aprofundaram esse conhecimento de várias maneiras. Mas depois de um tempo eu percebi que o exercício físico, nessa época, agora em 2013, 2014, 2015, eu percebi que o exercício físico ele tem disso, porque ele demora demais para te dar resultado, né? Você demora 2 anos, 3 anos para ter um resultado de exercício físico decente, de qualidade de vida mesmo e tal. E a nossa vida ela é muito imediatista. O que todo programa de treinamento faz? Todos eles que você pegar, eles vão falar o seguinte: insista, porque você vai ter o resultado. Insista, porque dá resultado. Seja perseverante. A perseverança é a característica dos fortes. São as melhores pessoas, são perseverantes. E todo programa de treinamento é isso. Vocês aí devem conhecer bem, já devem ter visto isso várias vezes. Tem que ser perseverante, você vai ter seu resultado. Motivação, vai lá, no pain, no gain e tal. No pain, no gain. Exatamente. E aí, eu pensei, cara, em vez de a gente ficar lutando contra o imediatismo da pessoa, vamos dar o imediatismo pra elas. A vida é imediatista. Vamos abraçar isso. E eu criei esse conceito de você faz exercício e ganha alguma coisa imediatamente depois de fazer o exercício. Que é o sino do Pavlov, né? Você faz exercício e ganha alguma coisa. Faz exercício e ganha alguma coisa. Tem um conceito de gamification aí também. Tem, exatamente. Tem um episódio recente de Big Bang Theory que quem assiste vai lembrar, que o Sheldon fica treinando, fica condicionando a Penny. Toda vez que ela faz, a Penny é a moça loira do seriado, e toda vez que o Sheldon... a vizinha namorada do Leonard. Então toda vez que ela faz alguma coisa que o Sheldon gosta, ele dá um chocolate pra ela. Toda vez que ela faz alguma coisa que ele gosta, ele dá um chocolate pra ela. E aí o Leonard fala, cara, você tá condicionando a minha esposa igual um cachorro? E aí ele fala, nossa, você percebeu e tal, e é meio que uma piada. E é isso, é condicionar a pessoa. Toda vez que você fizer um exercício, você vai ganhar um negócio imediatamente, entendeu? Então é meio que esse conceito. E esse conceito deu super certo. Toda vez que você faz um exercício, você marca esse exercício com o seu smartphone, através de um dos aplicativos, qualquer aplicativo que a gente suporte, Runkeeper, Strava, MapMyRun, e você ganha pontos com isso. Depois esses pontos podem ser trocados por pontos de programa de fidelidade, e esses pontos de programa de fidelidade podem ser usados para resgatar viagem, resgatar diário em hotel, equipamento eletrônico, o que quer que o programa de fidelidade esteja te disponibilizando ali. Então é isso, faz exercício pavloviano, faz exercício, condicionamento, né? Faz exercício, ganha alguma coisa, faz exercício, ganha alguma coisa imediatamente. E com isso a gente cria o hábito de longo prazo que a pessoa precisa ter, e isso funciona muito bem. A gente tem inúmeros relatos, inclusive em vídeo, matéria da Globo e tal, de usuários nossos falando, cara, eu não ia sair de casa pra correr, mas eu saí porque eu queria ganhar os pontos, entendeu? Então isso funciona muito bem, assim. Eu saí pra não perder meu streak aqui, né? O combo. Combo, exatamente, a gente chama de combo. Nisso aqui, ó, cara, você tem
1h30 pra não perder seu streak aqui, viu, cara? Que você tá 4 dias aqui pedalando. Pois é. Ah, você tá olhando o meu perfil aí? É, cara, aqui, ó. Você tá... O stalker, cara. Dia 4, Marco pedalou 29 km. Caralho, mas pedala 29 km? Com a minha mãe ainda. Só pedalei isso porque eu tava com a minha mãe. Caramba. Eu e minha mãe pedalando. Ela tá aqui me visitando e a gente saiu pra pedalar ontem e anteontem. 32 km. Que isso, cara. Seu trabalho é longe mesmo, hein, meu? Não, isso era final de semana, pô. I'm going to Valhalla! E aí, é isso. Hoje a gente tem 70 mil pessoas com a gente, como usuários, né? 70 mil usuários. E a gente... Ah, legal, valeu. A gente tem 70 mil usuários e esses usuários fazem 60 mil quilômetros por dia de exercícios. Então é mais que uma volta no planeta Terra, bem mais. Uma volta no planeta Terra é 44 mil quilômetros. Então é quase que uma volta e meia no planeta Terra todos os dias de exercício que a gente analisa. Tem outro conceito legal pra quem é programador aí que a gente implementou, que é o conceito de Invisible App. Invisible App é aquele app que funciona melhor sem você ver. Ele funciona quando você não tá vendo. Um conceito muito antigo, o Visible App que todo mundo usa há muitas décadas, é o anti-spam. O anti-spam é um software que você usa ele todo dia, só que você não usa, né? Você usa, ele funciona em background. Um app que funciona assim, mais recente, por exemplo, é o Moves, que é app mesmo de celular, e o Facebook comprou recentemente, você liga ele e ele fica medindo seus passos o dia inteiro enquanto tá no seu bolso. Essas pulseiras wearables também são meio que Invisible App. Não são app, mas enfim, dá pra encaixar no conceito. Elas funcionam sem você ter que ficar mexendo com elas. E o Mova Mais, ele é um Invisible App também, porque ele não tem um app, então não adianta ir procurar na App Store agora, ele vai ter um app no futuro, mas agora não. Então não adianta ir procurar na Play Store, na App Store, não. O jeito de você usar o Mova Mais é entrar no site, fazer o seu cadastro e conectar o app que você já usa. Então com isso, eu não preciso mudar o hábito da pessoa. De novo, psicologia. Mudar o hábito de alguém é um negócio custosíssimo. Qualquer um que faça app sabe que criar um hábito na vida das pessoas é terrível, é muito difícil. Imagina a dificuldade que ia ser pra eu fazer o usuário de Strava, ou de Runkeeper, ou de MapMyRun, ou de Garmin, parar de usar o app que ele já usa pra usar o meu. Nossa, ia ser impossível. Na minha empresa atual hoje, a gente tá sofrendo bastante com isso, que é... Eu trabalho com app para pacientes e médicos, né? Uma das nossas frentes é isso, né? É atingir esse público. E hoje em dia, basicamente, um médico conversa com o seu paciente via WhatsApp, cara. Como é que você vai tirar o cara do WhatsApp? Como é que você vai tirar esse hábito? Usar? Exato. Isso é uma das muito grandes difícil. Preocupações. É muito difícil, cara. Então é isso, criar um hábito é muito difícil. O que a gente fez? Vamos capitalizar em cima do hábito que a pessoa já tem. Então ela conecta o app que ela já usa. Se ela não usa nenhum, a gente sugere um e ela começa a usar. Então ela já conecta no app que ela já usa e eu não preciso entrar no hábito do cara. A única coisa que eu vou fazer é pedir pra ele os contatos dele, e-mail, telefone, e quando eu tiver uma novidade qualquer, tipo, você ganhou pontos, você pode trocar seus pontos, parabéns, você completou um combo, sei lá, qualquer coisa assim, eu mando essa mensagem pro cara proativamente, através de um SMS, através de um e-mail. Então com isso eu não preciso criar um hábito novo no cara, entendeu? E não criar um hábito fez com que a gente tivesse um nível de engajamento altíssimo, assim. Pra você ter uma ideia, a gente tem 98% de pessoas cadastradas na nossa plataforma com o CPF cadastrado, porque como a gente tá dando milhas em troca, a gente pode pedir um pouco mais de informação, então as pessoas dão o CPF pra gente fazer o cadastro dela, e a maior parte dessas pessoas, uma boa parte dessas pessoas são usuários ativos, são usuários com atividade cadastrada. Por quê? Porque eu não preciso do cara ficar usando o meu app. Uma vez que ele autorizou, tá autorizado, e aí eu consigo importar os dados do app que ele já usa, e se ele quiser cancelar um dia, ele vai lá e cancela, beleza, ele tem esse controle, mas eu não preciso ficar enchendo o saco do cara pra ele usar meu app, não preciso ficar mandando push notification pra ele lembrar de mim. Isso é um conceito muito importante pra quem é programador de gestão de produto mesmo, o cara sair um pouco de pensar só em back-end e otimização de banco, pensar realmente como que ele faz as pessoas usarem o app dele, como que ele facilita a vida. Por isso que eu gosto tanto de user experience, entendeu? I'm going to Valhalla! Você quer contar um pouco como é que foi essa transição? Hoje você decidiu se dedicar 100% ao seu projeto do Mova Mais, certo? Isso, depois de uns anos na Bubox eu percebi que eu já tinha dado o que eu conseguia dar e resolvi me dedicar ao Mova Mais. Isso foi no final de 2014, finalzinho. E comuniquei meus sócios, investidores, e eles falaram, legal, beleza, você quer sair? Eu falei, tô a fim de sair, já deu pra mim e tal. Eu acho que a empresa tá indo bem, tá andando sozinha, não precisa mais de mim, tá crescendo e tal. E aí eles falaram, beleza, então,
Então, e aí a gente começou a procurar um comprador, porque eles também decidiram sair, entendeu? Eles, por algum motivo, que não sei porquê, mas eles decidiram que não queriam ficar na empresa que não tivesse um founder. Acho que é por isso. Venture Capital, empresa investida por capital de risco sem o founder, fica meio esquisita, né? Então, eles decidiram vender também. No início desse ano, lá pra março, a gente contratou uma empresa especializada em fazer esse tipo de venda. A gente trabalhou com ela durante um tempo. Em 3 meses, a gente começou a fazer as abordagens ao mercado, chamar os prospects e falar pra eles, tá vendendo a empresa, passou oferta. A gente recebeu ofertas em junho, julho, a gente recebeu ofertas. Em outubro, a gente tinha decidido pela melhor oferta, foi da FTPI Digital, e a melhor oferta foi decidida para que ela continuasse a empresa, porque eu criei a Bubox, tenho todo o carinho do mundo por ela. Não queria que alguém comprasse e se desfizesse, né? Comprasse e matasse a marca, porque a Bubox, qualquer empresa, basicamente, é basicamente equipe, tecnologia e marca. E existem casos em que a empresa é comprada só por um ou por 2 desses fatores. E a gente não, a gente queria vender para alguém que ficasse com os 3, que não dispensasse, não eliminasse nem a equipe, nem eliminasse a tecnologia, nem eliminasse a marca. Ficasse com os 3 e mantivesse os 3, mantivesse a missão principalmente, que é a missão de pagar os publishers, de financiar a mídia independente no Brasil, porque o que a gente fez foi capturar milhões de dólares, muitos milhões ao longo de 8 anos, que antes estariam concentrados na mão, de novo, voltando à história lá dos portais, que era onde a publicidade estava, antes essa publicidade estaria na mão de 4 grandes portais do Brasil, e na mão desses executivos desses portais e tal. A gente capturou esses milhões de dólares, distribuiu eles para 700 mil publishers, então é muita gente. Então a gente é meio que uma distribuição mesmo, assim, do dinheiro que estava concentrado, para possibilitar que esses caras façam um curso de produção de conteúdo, comprem equipamento, façam viagens, se divirtam, enfim. E era isso que a gente queria que continuasse. A gente achou isso na FTPI, que era nosso parceiro já há muitos anos. De novo, o lance do não almoço sozinho. Puta, a FTPI era nosso representante comercial há 3 anos e o relacionamento com ele sempre super positivo, o relacionamento pessoal também com o Google é super positivo, e isso fez com que fosse super natural a passagem da empresa, a passagem do bastão. A gente passou a empresa agora em outubro e eu ainda estou desnorteado, eu não sei direito como vai ser minha rotina, como vão ser meus dias de não ter um escritório pra ir, etc. Porque eu vendi a empresa na semana que eu assinei os papéis, na sexta-feira eu fiz uns ajustes na equipe, 11 horas da manhã, 11 horas da noite eu estava embarcando pro Vale do Silício já, pelo Mova Mais pra participar de um evento, fiquei lá durante uma semana, cheguei no meio da semana passada, tô aqui meio ainda jet-lagged, trabalhando e tal, mas jet-lagged. Depois de amanhã eu tô indo pra Dinamarca ficar um tempo lá, depois eu vou fazer uma outra viagem na sequência, lá pra dezembro só que eu vou voltar pra São Paulo e ver o que vai ser da minha rotina, mas eu ainda tô meio nômade, sabe? Tô trabalhando em todos os horários possíveis, meio sem rotina, meio sem saber o que tá acontecendo, então eu não sei como foi a transição ainda, porque ela tá no meio, ela tá acontecendo. Mas foi um negócio muito legal, cara. Pô, pensar que eu fiz um negócio há 8 anos atrás, crescemos ele, né? Eu sempre falo que a gente não fiz nada sozinho. O que eu fiz foi criar. Criar realmente é uma iniciativa minha, fui eu que fiz e tal, aquela coisa do mérito meu e tal. Mas eu consegui agregar gente, desde as pessoas que me ajudaram lá no início a fazer marca, nome, até agora, mais de 160 pessoas passaram pela equipe da Bubox direta, fora os 700 mil publishers, né? Mais de 160 só diretos mesmo de funcionários e colaboradores e diretores. E essas pessoas fizeram uma empresa com valor que foi vendida depois. Então isso é assim, uma alegria muito grande de poder ter feito essa história, entendeu? De puta, eu sempre falava, eu não sou empreendedor ainda de ciclo completo, porque ainda não vendi uma empresa. Mas agora eu sou empreendedor de ciclo completo. Eu já vendi uma empresa. Aí sim. I'm going to Valhalla! Muito bom, cara. E pra pegar esse gancho assim, uma pergunta que a gente faz é o que você espera daqui pra frente, cara? O que você quer? O que você almeja alcançar daqui pra frente? Milhões! Não podia deixar passar essa. Não, mas cara, assim, eu tenho um pouco de uma filosofia de um capitalismo meio moderno, em que pra mim é experiências, entendeu? Eu coleciono experiências e não coisas. Minha esposa neste momento está no Oriente Médio, trabalhando lá, fazendo trabalho voluntário, visitando o projeto de mulheres que se levantam contra a opressão daquela sociedade tão difícil, né, do Oriente Médio. Refugiados do ISIS, refugiados vítimas do ISIS, crianças, projetos com crianças e tal. Ela vai ficar lá um mês, eu vou visitá-la do tempo. Tá ficando em Airbnb num dos países, em outros não. Sim, tá ficando em Airbnb em dos países, em outros não. Ela vai visitar 4 países na verdade, eu vou visitar ela também daqui a um tempo. E eu, de novo, não tenho carro, eu procuro sempre viver experiências, eu visito esses restaurantes que eu acho excelentes, eu
eu procuro visitar cidades no mundo. Eu tô indo agora pra Aalborg, na Dinamarca, que é uma cidade que eu vi que é uma cidade legal pra nômades digitais e tal. Eu vou lá e, por coincidência, tem um Startup Weekend no mesmo final de semana que eu vou estar lá, então eu vou participar do Startup Weekend como networking, né? Não vou fazer uma startup, mas eu vou estar lá dando uma mentoria pra galera, e conversando e falando da minha experiência e tal. Então, enfim, eu sou mais experiências e não coisas. Dificilmente você vai me ver com um bem, ostentação, dificilmente você vai me ver com uma Lamborghini. Tem até esses dias eu tava conversando com um cara lá no São Francisco novamente, e o cara falou pra mim, cara, eu falei, Lamborghini e tal, um negócio que eu não tenho muita vontade, né? Ainda mais no Brasil é impossível, né? E um carrão, mesmo que seja nem precisa ser uma Lamborghini, mas um carrão massa, tipo um Azira, um negócio assim que seja legal. Eu falo, não é pra mim, eu não acho legal. Ele falou, mesmo porque hoje em dia você não precisa comprar uma Lamborghini, né, cara? Você pode dirigir uma quando você precisa. E é isso, tipo, experiência. Exatamente. Eu já dirigi, eu sou ciclista e as pessoas acham que eu odeio carro, e muito pelo contrário, eu amo carro. Eu já dirigi Ferrari, eu já dirigi Lamborghini, eu já dirigi Tesla é totalmente elétrico, quer dizer, todo Tesla é totalmente elétrico, mas aquele Tesla que vira sozinho. Já dirigi BMW totalmente elétrico. Enfim, eu já tive muitas experiências legais, e eu sou mais de experiências do que coisas, assim. Então, eu tenho vontade de dirigir uma Lamborghini, eu alugo uma Lamborghini, dou um rolê nela no autódromo, que é onde eu posso moer ela no máximo da minha coragem, que eu não preciso ficar pensando em velocidade, limite de velocidade da via, nem nada disso. Então eu sou meio assim. Até o CEO da Virgin, da Virgin America, né, também tem um pouco disso, o Branson, é o novo capitalismo, é um capitalismo sustentável, por exemplo, no caso da Mova Mais, fazer uma empresa que contribui para a qualidade de vida das pessoas, que cria um hábito saudável, que melhora a mobilidade urbana, que incentiva que as pessoas vão pro trabalho de bike, própria Toolbox em outro nível, em outra época, mas, pegar a grana que estava centralizada em 6 grandes portais brasileiros e distribuir isso pros meus amigos blogueiros que estavam produzindo conteúdo tão legal. Então eu sou um pouco mais disso, e seja lá o que eu for fazer, eu procuro me manter fiel a esses meus ideais, entendeu? Eu procuro me manter fiel a ajudar o capitalismo a ser um novo capitalismo, deixar de ser esse capitalismo sanguinolento, diamante de sangue do século XX que a gente teve, capitalismo de criar poluição na China, capitalismo de explorar mina de metal na África, ou até no Brasil. Agora a gente tá com essa tragédia terrível aí em Minas Gerais, de exploração de minas insustentável, acabando com a vida de milhares de pessoas e tal. Então, assim, um pouco deixar esse capitalismo no século XX e vir pro novo capitalismo da economia compartilhada, sabe? O capitalismo do compartilhar, do ter experiências em vez de ter coisas e tal, que é um novo capitalismo que é muito importante, que eu acho que tem muito espaço, até é bom, inclusive, pra quem tá ouvindo, que é programador, que a programação é uma das poucas profissões onde você consegue fazer um produto de novo. Era o que eu queria provar lá no meu início, né, que eu contei, do zero a botar ele na rua como protótipo, sozinho, né? Mesmo que o layout fique feio, mesmo que a infraestrutura não fique da melhor possível, mesmo que o inglês esteja mais ou menos, você consegue fazer um protótipo que vende a primeira vez, que vende a segunda, a terceira, a 10ª vez, só você, se você quiser. E eu acho que o capitalismo novo que tá surgindo é um capitalismo que a gente consegue se adaptar muito bem e que gera esse tipo de resultado, e que cria gente como tantas startups incríveis aí, de startup que começa com 3 pessoas e que acaba virando um negócio maravilhoso, tipo Easy Taxi, tipo Get Ninjas, tipo o próprio Facebook, tipo Airbnb, Uber e tantas outras, né? Cara, a gente só tem a agradecer, cara. Puta, legal. Uma história incrível, cara. Obrigado mesmo aí por ter compartilhado sua história com a gente. Legal, valeu. E a gente, bateu o martelo de novo, que é isso que a gente sempre fala aqui no cast, que foi muito bacana a sua história, cara, que você foi lá e fez, não teve receita mágica, não tem não tem magia, não tem, né, berço de ouro aqui, não tem nada assim. Você foi lá, fez e aconteceu, foi atrás do que você queria, todas as amizades, todo o network que você fez foi muito importante. Você, além de você fazer o network, você soube carregar eles com você, né? Saber agradecer isso, nutrir. É bem bacana você lembrar de todos eles, de todo mundo que passou e comentar da pessoa. Isso são poucas pessoas, às vezes, que dão um valor pra isso, e é a nossa maior riqueza, assim, né? Uma das nossas maiores riquezas é que a gente faz, tudo que a gente faz pras pessoas, né? Pra agradar ser humano alguém. é um animal social, afinal, né? Exato, a gente faz pra agradar a nossa família, sei lá, as pessoas em volta, ou o mundo, enfim, depende da sua ambição. Um dos nossos objetivos aqui, né, cara, com o podcast, com as iniciativas que a gente vai tendo, é tentar aproximar cada vez mais a galera que tá desenvolvendo e às vezes
vezes o cara que tá na cidade dele lá, Isolado, né? isolado, sozinho, sabe? Tentar falar Exato. assim, não, cara, vamos, sabe? Vem com a gente. É isso aí. Essa é uma das coisas que a gente tem tentado fazer com o Dev na Estrada aqui. Legal. bem o que você falou, cara. Que uma mensagem legal que eu gostaria de dar, cara, é a pessoa sempre colocar as coisas em perspectiva. A Sarah Lacy, quando ela escreveu o livro Brilliant Case Cock, que tem uma passagem sobre mim e tal, ela escreve um negócio muito legal sobre o brasileiro, que é o Nothing to Lose, que é tipo assim, o brasileiro, ele sonha alto e ele não tem... Você tem que pensar que você não tem nada a perder, entendeu? Então tem muita gente que fica, ai, cara, eu tô aqui na minha cidade, na casa da minha mamãe, e será que eu deveria tentar a vida em outro lugar? Será que eu deveria, não sei o quê? E, meu, é lógico que cada um vai tomar suas decisões e eu não acho que ninguém deva ser irresponsável, longe disso. Mas, meu, pensa o que você tem a perder, entendeu? Tanta gente que tá aí ouvindo a gente agora, não tem filhos, não tem um cachorro pra dar de comida, não tem nada. Então, meu, sério, o que você vai perder? Eu vim pra São Paulo com, sei lá, eu disse que eu tinha 3 mil reais, mas eu queimei esse dinheiro em ponte aérea. Eu vim pra São Paulo com, sei lá, 600, 700 reais no bolso, entendeu? Pra ficar o resto da minha vida, eu não sabia. Então, assim, sei lá o que vai acontecer. E comi miojo quando era necessário e tal, e não sou um herói por causa disso, meu. Tem gente que passa coisa muito pior, mas muito pior, nem se compara. Então, porque assim, meu, nothing to lose, sabe? Mesmo você que tem um filho pra criar e tal, pô, pensa que sua esposa trabalha, ou você que é a esposa, pensa que seu marido trabalha e que ele pode sustentar, seu filho não vai morrer de fome, ou se for necessário, sua mãe te ajuda a não deixar o moleque morrer de fome e tal, mas não fica nessa de, eu tenho que prover, eu tenho que ter segurança. Meu, segurança é uma coisa que o Flávio Augusto, meu investidor no Mova Mais, inclusive, que é uma pessoa incrível, que eu admiro tanto, ele fala muito, cara. A gente tinha essa coisa da segurança até no cargo público, mas segurança não existe, cara, nem no cargo público. O país quebra igual quebrou a Grécia e sua segurança vai pro saco, os funcionários públicos são demitidos, entendeu? Agora o Brasil tá dando aí um semi-calote no 13º dos funcionários públicos, então que o 13º não tem caixa, o 13º não vai ser pago como deveria, é dos funcionários públicos. Então pensa, o cara é funcionário público, ele tá pensando, puta, eu vou ficar aqui na minha coisa porque eu sei que eu vou ter 13º, meu 14º, dissídio, não sei o que, pá. Isso é uma ilusão, não tem segurança, meu. E outro pensamento também, que é um pensamento muito israelense. Eu fui pra Israel recentemente, eles têm muito esse pensamento lá. Como eles estão cercados de inimigos, eles pensam muito isso, cara. Esse pode ser meu último dia, entendeu? Por mais que você tenha segurança, meu, você não sabe se você vai morrer. Então faz o que você quer, cara. Faz o que tem significado, entendeu? Não é ir usar drogas e comer todas as mulheres e fazer sexo pra caralho. Não é isso. Fazer um negócio que você acha que vai ser legal, entendeu? Que vai deixar um legado e tal, e que você se divirta fazendo e que crie valor pra alguém. Então esse negócio do nothing to lose é um negócio muito poderoso, porque quando você tem uma decisão a tomar e você tem o caminho seguro e o caminho ousado, lógico que de vez em quando você tem que ir no seguro, dependendo do que você tá fazendo, mas pensa sempre que você chegou aqui pelado, careca, sem dente, pobre. Então, nothing to lose, entendeu? Que quem sabe o que vai acontecer? Quem sabe você não faz um negócio incrível, você vai ter uma história massa pra contar. Aí, terminamos com uma... Sensacional. Motivacional, motivacional aí. Desculpa pela autoajuda aí, mas eu acredito mesmo nessas paradas. Não na autoajuda, isso que eu disse. A gente também, cara. Então, cara, agradeço de novo e a gente deseja todo sucesso pra você, mais e mais ainda. Sucesso com o Mova Mais aí, que já tá sendo um sucesso, mas a gente deseja mais sucesso pequeno aí. Ainda somos só 6 pessoas, seremos muito mais, espero. Isso aí, Mova valeu. Mova Mais. Isso aí. Valeu, gente, valeu. Valeu pela oportunidade aí, obrigado, até mais.